A cena volta para o presente, onde Lisa explica que decidiu vir procurar um caminho mais seguro durante a noite. Chen conta que já tinha passado por aquele caminho muitas vezes e que não havia hienas lá 5 dias atrás. Ele suspeita que alguém do clã da Baía possa ter saído escondido nos últimos dias, fazendo com que as hienas se mudassem para a área. Lisa perguntou se havia algo de errado com o clã da Baía e sugeriu executá-los. Chen respondeu que não, esclarecendo que não estava sugerindo isso. Ele explicou que estava pensando sobre as falhas de segurança que eles não haviam notado antes. Chen propôs organizar patrulhas e enfatizou a importância de liberar o caminho até a praia para garantir a segurança. Chen acrescentou que, embora peixes e camarões fossem secundários, eles definitivamente precisavam dos dodôs e de seus ovos. Ele sugeriu que eles também poderiam abrir um campo de sal para secagem de sal. Chen então declarou que estava decidido. Ao amanhecer, eles lidariam com as hienas problemáticas. Lisa disse que poderia cuidar da organização das patrulhas e sentinelas secretas, mas sugeriu que Chen reconsiderasse lidar com as hienas e expandir o território. Chen sorriu e perguntou se ela estava preocupada com ele. Lisa ficou envergonhada e pediu para Chen não se achar tanto. Ela expressou sua preocupação de que, com tão poucas pessoas, se espalhar para proteger 2 territórios poderia ser imprudente. Ela também apontou que a praia já havia sido atacada uma vez pelo clã da Pedra Gigante. E se eles atacassem de novo? Chen respondeu que, justamente porque o clã da Pedra Gigante já tinha ido à praia, isso a tornava relativamente segura. Ele explicou que o acampamento da tribo, o posto avançado da praia e o clã da Pedra Gigante na montanha sudoeste formavam um triângulo. Chen propôs que, desde que garantissem uma troca fluida de mercadorias e informações entre o posto avançado da praia e o acampamento tribal, poderiam se apoiar de forma eficaz. Lisa admitiu que não entendia completamente do que Chen estava falando, mas como ele já havia tomado uma decisão, ela concordou em seguir com o plano. A cena então mudou para algum tempo depois, onde Hector, Chen, Lang Gukui e membros do clã da Baía estavam indo em direção ao local onde o garoto tinha visto as hienas. Hector perguntou ao garoto se ele tinha certeza de ter visto a hiena naquele caminho. Sem sentir cheiro de sangue, o garoto disse que viu as hienas há uns 2 dias. Enquanto o garoto avançava, ele foi subitamente atacado por uma hiena, mas Hector rapidamente contra-atacou e salvou o garoto do ataque da hiena. No entanto, logo se viram cercados por um grupo de hienas por todos os lados. Lang Guchui alertou Chen para ter cuidado, mas Chen sorriu e tranquilizou dizendo que, com o clã Bei como aliados, esses cães não seriam uma ameaça. Naquele momento, Hector sugeriu a Chen que ele poderia cuidar do grupo à esquerda, enquanto deixava o lado direito para ele. A luta começou e o clã Bei facilmente enfrentou as hienas. Chen viu uma chance de observar o que os novos recrutas podiam fazer. De repente, uma hiena tentou atacar Chen, mas ele a bloqueou facilmente, agarrando seu pescoço. Após alguns minutos, todos derrotaram as hienas. Hector disse que não foi satisfatório para ele. Chen pediu a Hector para esquecer isso e incentivou todos a seguir em frente. Continuando, Hector disse que aquele era o antigo território deles. Ao chegar, Chen pediu que todos observassem o penhasco, explicando que ali construiriam o posto avançado. Ele disse que precisava ser perto do penhasco e espaçoso para 20 pessoas com a torre de vigia em cima. Chen também falou que após a torre, precisariam fazer um campo de evaporação de sal ao lado do posto. Ele disse a Hector que mandaria algumas pessoas para ajudar, mas destacou que Hector tinha só 4 dias para terminar tudo. Naquele instante, Chen se sentiu como um capataz inspecionando um canteiro de obras, mesmo sendo ele quem fazia as tarefas mais difíceis. Antes de sair, Chen instruiu-os a acender uma fogueira para pedir ajuda em emergência. 3 dias depois, Chen fez um arco de madeira, ganhando 5 pontos de tecnologia. Ayu então informou a todos que Sam voltou e tinha algo a relatar. Chen perguntou a Sam se ele encontrou alguma tribo humana ao norte para aliança ou conquista. Sam disse que viajou ao norte por mais de um dia, mas não viu ninguém. Ele só encontrou um lago e uma montanha nevada não muito longe, e parecia ter uma criatura estranha na água. Sam disse que, antes de ver a criatura claramente, ela afundou no lago e sumiu. Vendo a montanha nevada à frente, ele não se atreveu a continuar e decidiu voltar. Chen riu e disse a Sam que estava tudo bem e que ele fez um ótimo trabalho. Ele brincou que não esperava que Sam tivesse mais medo das montanhas SN do que do monstro na água. Tremendo, Sam disse que as montanhas de neve eram assustadoras demais e perguntou a Chen se ele não tinha ouvido as histórias sobre elas. Chen perguntou o que era tão assustador, mas Ayu o abraçou, dizendo que estava com medo. Chen quis saber por que ela estava tão assustada com as montanhas de neve. Ayu respondeu que o assustador não eram as montanhas de neve, mas o que se escondia atrás delas. Um gigante, Chen disse a Ayu para não se preocupar, pois ele estava lá, então não havia motivo para medo. De repente, o sistema de Chen indicou uma nova missão: encontrar o gigante e ganhar um ponto de atributo.
Chen ficou surpreso ao ver isso e se perguntou por que ganharia um ponto de atributo só por ver um gigante. Afinal, ele arriscou a vida e afastou um dente de sabre para ganhar 2 pontos antes. Ele pensou que o gigante poderia ser só um grandalhão e olhar de longe não seria tão perigoso, certo? Mas, se os gigantes tivessem uma civilização, talvez pudessem até torná-los aliados. Mesmo assim, ele precisava ser cuidadoso, pois, se algo desse errado, poderia destruir a tribo. Porém, as tarefas de exploração e diplomacia não podiam ficar só para Sam e Yu. Chen pediu a Sam para descansar, pois o banquete seria em 2 dias, assim ele poderia relaxar e aproveitar. Sam agradeceu a Chen e ficou aliviado por ter uma folga e não enfrentar o gigante. Bai, você também pediu a Chen para lembrar que Sam fica nervoso em certas situações. Chen respondeu que pode não ser apenas nervosismo. A percepção de perigo de Sam supera a de todos os outros, tornando-o sensível a certas coisas. Por isso, Sam explora o mundo exterior livre e seguro. Chen perguntou a Ayu sobre os preparativos da cerimônia de parceria. Ayu disse que tudo estava pronto. Chen pediu a Ayu para preparar itens de viagem para 4 pessoas, pois planejava levar algumas pessoas em uma expedição. Ao ouvir isso, Ayu perguntou preocupada se a ida pessoal de Chen significava que a tarefa era perigosa. Chen respondeu que exploraria áreas próximas e que não precisava se preocupar. Ele pediu a Ayu para preparar comida, garrafas de água e roupas quentes. Ele também pediu a Ayu para agradecer ao Skinny pelo ótimo trabalho nas roupas. Ayu perguntou quando ele partiria. Chen disse que, como a cerimônia de parceria seria em 2 dias, ele partiria após o banquete. A cena mudou para 2 dias depois, quando Chen preparou um escudo para si. Ele explicou que, por ser de madeira dura e couro de vaca, o escudo era bem leve. Ele disse que todos agora podiam trocar o equipamento rapidamente. Nesse momento, Ayu entrou e disse a Chen que era hora de vestir a roupa real. Quando Chen saiu vestindo-a, todos o parabenizaram e começaram a comemorar. Naquele instante, Chen se questionou se a cerimônia de parceria era só um casamento. Em sua vida passada, ele lutava apenas para sobreviver, mas agora tinha sua tribo, seu povo e uma esposa. Parecia um sonho virando realidade, mas ele sentia um forte senso de pertencimento. Chen se aproximou de Lisa e disse que no futuro, quando ele não estivesse, o destino da tribo dos novatos estaria nas mãos dela. Ele anunciou a todos na tribo que, a partir de agora, Lisa era a rainha do clã dos novatos. Todos aclamaram sua rainha e rei, e a atmosfera ficou emocionante. Mia até chorou, dizendo que, mesmo não querendo outro no lugar do rei, a cena a comoveu muito. Com o fim das festividades e a chegada da noite, todos desejaram boa noite a Chen. Ao irem dormir, Chen ficou aliviado por nada de ruim ter ocorrido. No dia da cerimônia, Ayu se aproximou de Chen sorrindo e disse que a rainha Lisa o aguardava no palácio, sugerindo que ele fosse até ela. Chen corou ao saber que Lisa o esperava, mas ficou tenso ao lembrar que o amor dela incluía um chicote. Mesmo assim, foi ao palácio, curioso com a chance de algo emocionante. Com coragem, Chen abriu a porta e disse a Lisa que estava de volta. No entanto, ao ver a expressão zangada dela e sentir a atmosfera tensa, Chen ficou nervoso e se perguntou se parecia que alguém estava prestes a morrer. Lisa então disse a Chen que lhe daria uma chance de se explicar. Tenso, Chen perguntou o que ela queria que ele dissesse. Lisa se levantou, pegou o chicote e perguntou se ele ainda iria fingir. Chen, agora assustado, perguntou tenso se Lisa poderia por favor ser mais gentil, já que era a noite de núpcias deles. No fundo, ele se arrependeu de ter melhorado o chicote de Lisa. Lisa então perguntou se ele estava com tanta pressa de deixá-la indo em uma viagem logo após a cerimônia. Ao ouvir isso, Chen ficou um pouco aliviado e pediu a Lisa para relaxar e deixá-lo explicar. Ele então compartilhou seu plano e Lisa perguntou se ele queria convencer os gigantes a se unirem contra o clã da Pedra Gigante. Chen disse que não tinha certeza sobre convencer os gigantes e queria levar mais 3 pessoas por segurança. Ele destacou que o verdadeiro propósito da viagem deve ser mantido em segredo. Chen também expressou confusão sobre por que Sam e Ayu pareciam ter medo dos gigantes. Ao ouvir isso, Lisa perguntou se não seria melhor ela ir com ele. Chen disse que não, explicando que alguém precisava ficar com a tribo, e além disso, ela tinha coisas mais importantes para fazer. Lisa perguntou quais eram essas coisas. Chen pegou uma funda de pedra e afirmou a Lisa que demonstraria como utilizá-la posteriormente. Ele solicitou que ela treinasse uma equipe de fundas até que ele retornasse. Na manhã seguinte, Chen seguiu para o local gigante com Huang Shi, Hector e Tina. Ele cantava tranquilo, enquanto Ayun o encarava com raiva. Vendo isso, Chen temeu que Ayun estivesse seguindo-o de propósito, talvez buscando outra chance de emboscá-lo. Mas Chen não podia fazer nada, pois era o desejo de Lisa. O que rolou na noite passada foi que Chen tentou flertar com Lisa, mas ela gritou, pedindo que ele parasse.
Ela perguntou por que ele não escolheu pessoas do clã Coconut Grove ou do clã Bay, já que ele queria levar 3 com ele. Chen disse que queria levar Hector porque viu de perto a habilidade de luta dele. O posto avançado da praia ficaria temporariamente com Stonebone. Lisa falou que não ligava para quem ele escolhesse, mas insistiu em ir junto. Disse que só com Ayun ao lado dele, ela ficaria tranquila. Lisa se aproximou de Chen e o acalmou, dizendo que já tinha dado uma lição em Ahun pelo incidente anterior, para que ele pudesse ficar tranquilo. A cena mudou para o presente, onde Chen ainda estava furioso, incapaz de relaxar com Ayun atrás dele. Chen confiava bastante em Huang Shi, achando que se algo desse errado, só ele poderia salvá-lo. Huang Shi comentou que parecia que alguém os observava, mas logo descartou, dizendo que talvez fosse só sua imaginação. Hector perguntou a Chen se ele sabia do lago à frente. Chen confirmou, dizendo que Sam já tinha mencionado. Hector riu, sugerindo que Sam também deve ter visto o gigante, pois quando Hector era criança, viu ele engolir um leopardo num piscar de olhos. Hector contou que teve sorte na infância, mas agora esperava uma luta melhor com o monstro do lago. Chen ficou pasmo, achando que encontrar um monstro assim não era sorte de jeito nenhum. Ele respondeu a Hector que monstros como a criatura do lago não o preocupavam muito. Ele estaria mais interessado se encontrassem algo mais formidável, como gigantes. Ao ouvir isso, Huang Shi ficou assustado e perguntou tensamente a Chen para não esperar por tais coisas. Chen respondeu que estava falando de maneira casual e perguntou se realmente existiam gigantes. Huang Shi contou que, antes de conhecer o rei, a tribo tinha mais de 30 pessoas. Um dia, encontraram um gigante e o clã não conseguiu resistir, dispersando-se em todas as direções. Huang Shi também mencionou que, mesmo jovem na época, ninguém que sobreviveu esqueceu a cena aterrorizante. Chen agora entendia por que Sam e Ayu ficavam tão assustados e tremiam ao falar de gigantes. Hector interrompeu a conversa e alertou para não comerem aquelas frutas. Ele lembrou que as comeu quando jovem e sofreu graves consequências. Chen inspecionou as frutas com seu sistema e descobriu que eram venenosas. Chen achou que todas as plantas desconhecidas ao redor podiam ter valor. Ele pediu ao sistema para escanear e identificar as plantas e descobriu que cada uma tinha propriedades medicinais importantes. Chen ficou surpreso ao ver que a floresta estava repleta de plantas medicinais. De repente, ele viu algo familiar e, ao verificar, identificou como uma gramínea cereal. Ele ficou feliz por achar sementes de grãos e recebeu uma missão extra: plantar vários tipos de grãos em grande quantidade e cultivá-los com sucesso em 180 dias. Chen pensou que poderiam finalmente entrar na era agrícola e, ao encontrar argila, poderiam cozinhar, fazer remédios de ervas e mais. Como o cereal ainda não estava maduro, ele decidiu voltar mais tarde para colhê-lo. Naquele momento, Chen começou a sentir uma sensação estranha, mas não era a hostilidade de Tina. Wang Shi apontou algo e Chen olhou seriamente, esperando perigo. No entanto, ele descobriu uma folha com fibras fortes que poderiam ser usadas para fazer cordas, tecidos ou papel. Ele elogiou Huang Shi por achar algo valioso, pensando que isso resultaria em roupas melhores. Porém, Huang Shi explicou que não falava da grama estranha, mas do som vindo de trás dos arbustos. Quando Chen olhou, ficou surpreso ao ver uma hiena emergindo de trás do arbusto. Chen então especulou que as hienas deviam estar seguindo-os desde o início e que os olhos que sentiram antes provavelmente eram dessas hienas. Vendo que as hienas podiam querer vingança pelo encontro anterior, Chen pediu a todos que não as deixassem em paz e sugeriu tomar medidas para eliminar a ameaça. A luta começou e Hector estava furioso, determinado a derrubar as hienas. Desta vez, no entanto, Ayun se viu em perigo quando 2 ou 3 hienas a atacaram. Hector rapidamente veio em seu socorro, dizendo que não precisava agradecer, pois era seu dever. De repente, as hienas começaram a recuar. Hector riu, comentando que era uma pena as hienas estarem fugindo. Chen gritou, pedindo que não deixassem as hienas fugir, pois não queria mais emboscadas. Eles começaram a persegui-las, mas Chen logo percebeu que, mesmo com sua agilidade aumentada, mal conseguia acompanhar o ritmo delas, tornando a perseguição impraticável. De repente, Chen notou um silêncio estranho atrás. Ao se virar, ficou chocado ao ver Ayun capturada por um monstro planta desconhecido. Chen se perguntou o que era aquilo, e ao investigar, descobriu que era uma flor rei carmesim, uma grande planta herbácea que secretava muco corrosivo do centro e caçava ativamente animais próximos para se alimentar. Chen ficou chocado ao perceber que era uma flor carnívora. Ele ficou tenso, percebendo que primeiro havia tigres dente de sabre, depois gigantes, e agora uma planta carnívora. Eles estavam se afastando cada vez mais do que ele entendia como a era primitiva. Ayun tentou usar sua faca de osso, mas ela escorregou de sua mão, caindo na boca da flor, onde se dissolveu instantaneamente. Todos ficaram chocados com essa cena. Chen gritou e perguntou urgentemente a Huang Shi e Hector por que eles estavam parados e mandou que fossem salvar Tina. Huang Shi respondeu que eles não estavam se recusando a ajudar.
Eles também haviam sido capturados pela estranha criatura. Chen rapidamente começou a cortar as vinhas da flor, pedindo para A-Yun aguentar até que ele pudesse alcançá-la. A-Yun gritou e pediu para Chen esquecê-la, insistindo que ele fosse salvar Hector e Huang Shi e fugisse. Antes que Chen pudesse alcançá-la, ela foi engolida pela flor carnívora. Chen agora estava tomado pela fúria, mas decidiu ao menos salvar Hector e Huang Shi. Para sua surpresa, hienas também atacaram pela retaguarda. Hector desempenhou um papel crucial ao lançar algo nas hienas para afastá-las. Ele gritou para Chen não se aproximar, alertando que era uma armadilha armada pelas hienas. Huang também disse para Chen correr, assegurando que ele conseguiria sozinho e que eles tentariam atrasar as hienas o máximo possível. Enquanto isso, Chen continuava lutando contra as vinhas, percebendo que elas não eram rápidas, mas que as hienas estavam se aproveitando de sua distração. De repente, ele percebeu que estavam perto de árvores mortas. Arriscando tudo, Chen pegou um pouco de pederneira e a bateu contra as árvores, incendiando-as. Ele sabia que não existia criatura que não pudesse ser resolvida com um bom churrasco de óleo. As vinhas começaram a queimar e Chen conseguiu resgatar A-Yun da boca da flor carnívora. Quando A-Yun saiu, Chen perguntou tenso se ela estava bem e se ainda conseguia se mover, enfatizando que o tempo estava acabando e que ainda precisavam resgatar Huang Shi. O vestido de Tina havia sido rasgado durante o incidente, então Chen lhe deu sua veste real para que ela pudesse se cobrir. Depois de resgatarem todos com sucesso, eles começaram a fugir. Chen continuou a lançar pedras de pederneira nas árvores, fazendo com que pegassem fogo, garantindo que não precisassem se preocupar com hienas à espreita atrás deles. De repente, Chen avistou água à frente. Ele incentivou todos a continuarem avançando e pularem na água, pois isso os manteria seguros. No entanto, uma hiena ainda estava seguindo A-Yun e estava prestes a atacá-la. Chen viu que A-Yun estava em perigo, então pediu para ela olhar para trás e correu em sua direção para salvá-la. Ele foi atacado pela hiena, mas conseguiu conter o ataque dela. Hector e Huang Shi também estavam tensos e sem saber o que fazer. Chen disse urgentemente para todos fugirem, pois o fogo estava se espalhando rapidamente. Ele garantiu que iria logo atrás, embora estivesse preocupado em cansar a hiena antes que o fogo os alcançasse. De repente, uma flecha apareceu do nada e atingiu a hiena, matando-a instantaneamente. Quando Chen se virou para ver quem havia disparado a flecha, para sua surpresa, era Tina. Ele percebeu que o talento dela para o arco e flecha havia sido ativado. Chen perguntou a Ah-Yun se ela sabia usar um arco. Ela respondeu que aprendeu observando-o antes. Ah-Yun explicou que torceu o tornozelo e estava fraca, incapaz de sair sozinha, pedindo aos outros que se salvassem. Chen gritou, chamando a sugestão dela de absurda, e a colocou nas costas, começando a correr. Hector pediu a Chen que se apressasse, pois o tempo estava acabando. Ele perguntou a Huang Shi se queria chegar mais rápido, sugerindo que poderia carregá-lo com sua força. Huang Shi recusou. Enquanto Chen corria, A-Yun disse que planejou usar essa chance para acusá-lo, perguntando se ele havia planejado o ataque dos touros ao clã do Bosque de Coqueiros. Chen perguntou por que ela pensava assim. A-Yun respondeu que sabia que ele não admitiria. Ela mencionou que, no dia em que os touros invadiram o território, já estavam feridos. Mas as armas deles não cortavam o couro duro dos touros. Então quem os feriu? As pessoas de Chen pareciam habilidosas em lidar com esses touros, o que aumentou suas suspeitas. Mas sabia que essas suspeitas não convenceriam a rainha. Então, prosseguiu com a tentativa de assassinato. A-Yun pressionou sua faca de osso no pescoço de Chen, perguntando se, ao atacar agora, ele não conseguiria resistir, certo? Ou ele podia deixá-la no fogo e resolver o problema de vez. Chen pediu que ela o segurasse firme ao se aproximarem da borda, prometendo que depois ela poderia lidar com ele como quisesse. A-Yun concordou, dizendo que deixaria passar por enquanto, mas que ficaria de olho. Avisou que, se ele traísse Lisa ou o clã do Bosque de Cocos, ela o mataria. Chen perguntou se estava resolvido e aceitou. A-Yun ficou frustrada porque Chen era teimoso e não admitia. Finalmente pularam na água e escaparam do fogo. Naquele momento, Chen notou que com 2 membros do grupo sem poder se mover, precisariam adiar a busca pelo gigante. Chen pediu a todos que voltassem ao local onde acharam muitas plantas, pois precisariam de mais ervas. A cena mudou para algum tempo depois, onde Huang Shi estava aliviado após usar a erva medicinal e não sentir dor. Chen pediu a Huang Shi e a Hyun que descansassem enquanto ele e Hector iam buscar mais ervas. Enquanto coletavam mais ervas, Hector de repente sentiu o cheiro de hienas e se perguntou se tinha captado isso na luta. De repente, Chen viu alguns filhotes de hiena à frente e percebeu que elas não buscavam vingança. Eles protegiam seus filhotes. Sentindo-se ameaçado, Chen viu chance de domesticar as hienas como cães de caça e aceitou a missão com alegria. Ao saírem, foram surpreendidos por rugidos próximos. A-Yun perguntou, "Que som é esse?" Chen reconheceu e ficou tenso, pensando que não podiam ter tanto azar.
Um urso surgiu por trás das árvores, levando Huangxi a gritar de medo que era um urso devorador de homens. Chen ponderou suas opções. Com 2 pessoas feridas, fugir era impossível. Ele instruiu todos a darem a volta e recuarem enquanto ele mantinha o urso ocupado. Hector e Ayun tentaram protestar, mas Chen gritou para que seguissem suas ordens sem discutir. Ele insistiu que só o atrasariam e enfatizou que tinham apenas uma chance de sobreviver, então deviam obedecê-lo. Chen instrui Hector a levar Ayun e Huangxi para um local seguro. Ele enfrenta o urso enquanto os outros fogem. Chen encara o urso. Ele ataca, mas o urso revida, lançando Chen pelo ar e ferindo-o levemente. Thor vê isso e fica preocupado. Ele diz a Huangxi e Ayun para levarem as pequenas hienas de volta enquanto ele vai ajudar o rei. Huangxi grita para Hector não se envolver. Vendo a força de Chen de perto, ele acha que nem o oponente mais forte venceria Chen e ficar com ele só atrapalharia seus movimentos. Huangxi sugere que eles sigam as ordens de Chen. Chen pensa que com seu último ataque, ele conseguiu chamar a atenção do urso. Ele decide atrair o poderoso urso para longe e escapar. Chen provoca o urso para persegui-lo, e quando o urso começa a segui-lo, ele corre na direção oposta aos outros para garantir a segurança deles. Depois de ganhar alguma distância, Chen percebe que Hector e os outros ficaram bem para trás. Então, ele decide fugir do urso. Para sua surpresa, é atacado por trás. Chen desvia dos ataques e se pergunta quem o está atacando agora. Talvez um rato gigante, mas para sua surpresa, é o tigre dentes de sabre que ele enfrentou ao chegar neste mundo. Até o tigre parecia surpreso em ver Chen de novo, mas a reunião foi interrompida quando o urso os alcançou. Chen agora estava em perigo. Sabendo que não conseguiria igualar a força e velocidade dos 2 inimigos juntos, ele pensou em usar o poder de Pangu, mas sabia que isso o deixaria fraco por muito tempo, possivelmente desmaiando por dias. Mesmo que sobrevivesse lutando contra o tigre e o urso enfraquecido, ele temia que o grande clã de pedra o atacasse vulnerável, levando à morte. Enquanto o urso e o tigre dente de sabre atacavam Chen, ele tentou se afastar, na esperança de que eles se enfrentassem em combate. De repente, seu sistema detectou perigo extremo e ativou o modo de fuga de emergência. Neste modo, Chen ganharia 20 pontos de agilidade e converteria força em resistência por 10 minutos. Porém, ao acabar, 33% de seus 3 atributos principais seriam reduzidos para sempre. Assim que o modo iniciou, Chen sentiu uma onda de poder diferente, permitindo que ele saltasse no ar e desviasse dos ataques, fazendo o urso e o tigre colidirem. Chen ficou impressionado com sua leveza e velocidade. No entanto, o urso e o tigre ainda o perseguiam, deixando Chen ansioso e fugindo. Ele se perguntou por que não lutavam entre si. Após um tempo, ele conseguiu despistá-los. Chen ficou desapontado, percebendo que, embora o modo de fuga de emergência fosse incrível, o custo era muito alto. Chen percebeu que tinha corrido até a Montanha Nevada, então decidiu aproveitar o tempo restante e procurar o gigante em poucos momentos. Ele cobriu uma distância significativa em um único passo, grato pelo modo de fuga de emergência que o poupou de se exaurir na neve profunda. Ao chegar ao topo da montanha, ele finalmente viu alguém e se perguntou se era o lendário gigante. Após ver a figura, o sistema de Chen mostrou que ele completou a tarefa e recebeu a recompensa. No entanto, ele agora enfrentava a segunda parte da missão do gigante, atacando o gigante para ganhar 10 pontos de atributo. Ao ler isso, Chen ficou furioso e questionou se o sistema havia falhado. De repente, um dos animais de estimação do gigante percebeu algo, fazendo com que Chen se escondesse rapidamente no local. Chen pensou na recompensa tentadora de 10 pontos de atributo e decidiu tentar, correndo o mais rápido que pôde. Ele pegou uma pedra e a lançou em direção ao gigante. A pedra viajou lentamente e acertou o gigante, mas era tão pequena que o gigante nem percebeu. No entanto, o animal de estimação do gigante viu a pedra e começou a rosnar, sentindo que havia algo errado. Chen ficou muito animado após completar a tarefa e receber a recompensa de 10 pontos de atributo. No entanto, o sistema então mostrou uma terceira parte da missão. Chen teria que derrotar o gigante sozinho para ganhar uma recompensa de 100 pontos de atributo. Ao ver isso, Chen ficou dividido. A possibilidade de ganhar 100 pontos de atributo era incrivelmente tentadora e poderia mudar significativamente sua situação. Ele ficou debatendo se deveria tentar ou não. Enquanto ainda considerava suas opções, o gigante foi perturbado pelo rosnado de seus animais de estimação. Com raiva, o gigante bateu no chão e ordenou que eles ficassem quietos. A pancada lançou neve pelo ar, cobrindo Chen completamente. Seus sentidos foram momentaneamente atordoados, dando-lhe uma nítida noção do poder do gigante.
Ele murmurou para si mesmo que nem mesmo 10.000 pontos de atributo valeriam a pena arriscar a própria vida. A cena mudou para o entardecer, alguns dias depois, no território do clã dos novatos, onde Lisa perguntou às garotas de seu clã Bosque dos Coqueiros se elas haviam encontrado algo durante a patrulha noturna. As garotas se desculparam, dizendo que não haviam encontrado ninguém. Lisa instruiu as garotas do clã Bosque dos Coqueiros a expandirem a área de patrulha e continuarem procurando. A-Yun sugeriu se prepararem para o pior, temendo que Chen pudesse estar morto. Isso irritou Lisa, que disse rispidamente para A-Yun ficar em silêncio, lembrando-a de que Chen havia arriscado a vida para salvá-las. De repente, um garoto do clã da Baía chegou, gritando que o rei deles havia retornado. Quando Chen chegou ao território, todos correram em sua direção, preocupados com seu bem-estar. Mia se aproximou de Chen e percebeu que ele estava com A-Gun. Ela perguntou a A-Gun por que ele não havia acendido o sinal de alerta antes, para que pudessem ter ido resgatar Chen mais cedo. A-Gun respondeu que foi uma ordem do rei Chen para não fazer alarde sobre seu retorno. Nesse momento, Lisa chegou e gritou para todos pararem de se aglomerar em volta de Chen e deixá-lo voltar para descansar. Lisa então segurou Chen e instruiu todos a retornarem aos seus respectivos postos. Ela declarou que cuidaria de Chen por enquanto, mas avisou que, se descobrisse que alguém havia vazado essa informação, haveria consequências severas. Todos ficaram assustados e concordaram. Dentro da casa, Chen disse que estava feliz que Sam e os outros voltaram em segurança e que não esperava que eles trouxessem filhotes de hiena também. Chen também pediu para Lisa deixar Sam criar os filhotes, já que Sam precisaria de ajuda extra quando saísse sozinho no futuro. Lisa, irritada, disse a Chen para se preocupar primeiro consigo mesmo, e que por mais capaz que ele fosse, deveria se cuidar. Chen respondeu que seus ferimentos não eram graves, ele estava apenas exausto e ficaria bem depois de uma boa noite de sono. Ele disse que deveria cuidar dos assuntos da tribo primeiro. Lisa colocou a perna sobre o estômago dele e foi descendo devagar. Ela disse, tudo bem, que avisaria Sam, mas lembrou Chen de que ele era o rei da tribo e não precisava fazer tudo sozinho. O mais importante, ela não queria perder o seu homem. Naquele momento, Lisa pisou furiosa em sua área sensível, fazendo Chen pedir nervoso para ela se afastar. Lisa retirou a perna e disse a Chen para descansar. Chen ficou atordoado com a cena e notou que Lisa estava ficando mais dominadora. Ao sair de casa, Lang Gushui perguntou sobre a saúde de Chen. Lisa falou que Chen estava bem, mas precisava descansar, então ela não deixou ninguém incomodá-lo. Depois, Chen abriu a tela do sistema e ficou feliz ao ver que, mesmo perdendo 4 pontos de atributo, ele ganhou 10 pontos. Para ele, a viagem valeu a pena. Ter alta força e baixa agilidade não ajudava em momentos críticos, então alta agilidade era crucial para sobreviver. Chen aumentou a agilidade primeiro, e o sistema mostrou que ela subiu para 5 pontos. Ao atingir um limite, para aumentar mais, precisaria do dobro dos pontos de atributo. Chen se perguntou se gastar o dobro dos pontos para aumentar a agilidade para 10 atingiria outro limite, fazendo os pontos necessários dobrarem de novo e depois quadruplicarem e assim por diante. Isso significava que conseguir 22 pontos em agilidade não seria muito fácil. Chen então se perguntou se havia um limite para tudo. Para verificar isso, ele decidiu maximizar cada atributo até seu limite. Primeiro, Chen aumentou seu atributo de pedra e sentiu uma sensação intensa, como se fosse explodir. Seus sapatos e calças rasgaram. Com seu tamanho crescendo, percebeu que restavam apenas 2 atributos para maximizar até seus limites. Cansado, Li Chen deitou na cama e pensou em adicionar seus próximos pontos de atributo em resistência, elevando-a ao limite. Então Chen dormiu. A cena então mudou para algum tempo depois, onde tudo estava correndo bem. No território dos novatos, Lisa estava ensinando todos a usar um estilingue. Ela até fez uma rodada de teste, acertando 6 alvos, raspando um e errando outro. Do nada, Chen chegou e elogiou todos pelo progresso, apesar de ser a primeira tentativa deles. Ao vê-lo, Lisa perguntou irritada o que ele fazia ali, já que ela mandou ele descansar. Chen respondeu que estava bem e em forma. Lisa notou suas calças novas e achou que ele tinha estado com outra garota e estava prestes a puni-lo. Chen disse que seu poder aumentou, então suas roupas não servem mais. Pediu para Lisa deixar isso de lado. Lisa falou a Chen que a equipe de fundeiros foi formada, mas que demoraria para se tornarem especialistas. Chen perguntou como estavam Huangxi e A-Yun e se já tinham se recuperado das feridas. Lisa disse que Huangxi não queria descansar e ser um peso para a tribo, então foi ao posto sul vigiar o farol. Ela pediu a A-Yun para levar comida e água para Huangxi, então não precisava se preocupar com ele. Lisa mencionou que estava mais preocupada com A-Yun, pois seus ferimentos eram menos graves, mas talvez por ter repreendido A-Yun antes, ele estava de mau humor.
Chen falou para Lisa que A-Yun se importa muito com ela e aguenta tudo em silêncio por ela. Então Lisa deveria tratar A-Yun melhor. Chen também contou que iria descansar de novo porque em alguns dias precisaria ir ao norte para colher aquelas preciosas plantas de milheto. Nesse período, ele também seguiria inventando. A cena mudou após 4 dias, quando Chen preparou uma tabela de números de 1 a 9 e planejava ensinar adições e subtrações simples. Depois, Chen ganhou 20 pontos de atributo por escrever linguagem e criar números. Então, o sistema mostrou que seus pontos de tecnologia chegaram a 100 e uma nova loja de tecnologia foi aberta. A loja de tecnologia permitiu que Chen trocasse pontos por ferramentas úteis e placas de herança. Após a troca, os itens não poderiam ser devolvidos. O sistema mostrou uma lista completa de itens e recursos que Chen podia trocar com seus pontos de tecnologia. Animado com as várias opções, Chen analisou tudo com cuidado e decidiu escolher um item pela primeira vez. É intrigante pensar qual item Chen trocará primeiro com seus pontos de tecnologia. Quanto aos possíveis conflitos, como o ataque do gigante clã da pedra ou as tensões com Tina, esses poderiam adicionar muito drama à história, então fique curioso para ver como tudo se desenrola. Fique atento para mais atualizações no canal. Após a loja de tecnologia surgir, Chen revisou seu conteúdo e trocou 30 pontos de tecnologia por um caldeirão de ferro. Foi um ótimo negócio. Ele comprou não só porque podia cozinhar, mas também por ser de ferro. Dá para carregá-lo nas costas e vira uma armadura. Se você amarrá-lo no braço, vira um escudo. Mas sua principal função é poder eliminar o inimigo num momento crucial. Nosso herói estava tão contente com sua nova compra que nem notou os sons que fazia. Lu Heng ficou preocupado com o rei ao ouvir os sons e decidiu entrar para ver o que ocorria. Lá dentro, ele viu uma dança estranha com algo novo, deixando Chen bem confuso. Tentando justificar seu comportamento, ele disse que estava se comunicando com deuses e espíritos. No entanto, era hora de usar o caldeirão para seu propósito original. O protagonista cavou um buraco com as próprias mãos, com uma saída para a fumaça e um lugar para a lenha. Restava apenas colocar o caldeirão no fogo e ferver a água. Surpreendentemente, o sistema viu essas ações como progresso e deu mais 10 pontos de tecnologia, o que foi bem encorajador. No passado distante, Chen gostava de um professor de quem aprendeu muito. No entanto, ele nunca esperou ser capaz de colocá-lo em prática. Depois que a água ferveu, ele pôde adicionar os ingredientes principais. No nosso caso, Chen usou os presentes do mar e começou a fazer sopa de peixe. Misturando bem os ingredientes, o sistema deu mais 10 pontos por criar novos métodos culinários. Assim, hoje, a comida estava 2 vezes mais gostosa para o nosso herói. Ao mesmo tempo, Stonebone trouxe ótimas notícias. Conseguiram extrair sal evaporando a água do mar no campo de sal, ganhando ainda mais pontos. O surgimento do sal melhorou a comida, adicionando um sabor ótimo. Como recompensa, Chen deixou ele ser o primeiro a provar a sopa experimental antes de voltar às outras tarefas. Os 100 pontos gastos no caldeirão foram logo recuperados, tornando-se a troca mais lucrativa que ele fez recentemente. Após a degustação, o protagonista pediu que Lu Teng trouxesse o resto da tribo, que deveria trazer suas tigelas. Foi a primeira vez que provaram um prato de peixe tão gostoso, então ficaram surpresos com os novos sabores. Felizmente, havia bastante comida e todos puderam pegar uma porção extra. Uma dessas pessoas era Mia, que já havia comido 2 tigelas de sopa e queria mais. No entanto, a Yu estava preocupada que alguém pudesse ficar sem comida, e Shan teve que tranquilizá-la de que haveria o suficiente para todos. Se isso ocorresse, ele poderia fazer mais. Afinal, teria que cozinhar outra porção para quem está de plantão e em patrulha. Além disso, os rapazes no posto avançado também precisavam, então ele mesmo levaria a sopa de peixe para eles em alguns dias. Ele gostava de ensinar algo novo à tribo e ver a alegria em seus rostos, por isso prometeu ensinar a usar os hashes de madeira para comer carne assada como pessoas civilizadas. Enquanto todos mexiam entusiasmadamente em seus pratos, Chen reabriu a loja de tecnologia em busca de um item útil. Ele já havia acumulado 100 pontos de tecnologia, então seria sensato trocá-los por algo novo. Os fogões de matemática e agricultura eram desnecessários, então ele os removeu da lista de compras. Mas para plantar, ele precisava de sementes valiosas que sua tribo ainda não tinha coletado. Infelizmente, nesse momento ele foi interrompido e informado sobre uma armadilha ativada ao norte. Não havia sinais de atividade humana por perto, então era lógico supor que era só uma fera que ainda estava possivelmente viva. A súbita aparição de Lisa surpreendeu nosso herói, mas sua determinação logo resolveu o problema. Ela mandou os guardas não incomodarem o rei com trivialidades e apenas eliminarem a fera. Ela estava insatisfeita porque Chen estava ocupado demais para pensar nela, então ela mesma veio à reunião. Agora ele tinha que construir sua própria casa. Desta vez, prometeu achar algo novo e trazer mudanças para a tribo.
Ele a beijou como promessa de lealdade, o que a confundiu e focou no animal na armadilha, pois em vez de matá-lo, poderia domesticá-lo. Então ele deixou o resto para Lisa. As urtigas que Huang Shi trouxe já tinham acabado, então era preciso coletar mais. O mais importante era achar o precioso milheto, cujo grão poderia ser semeado nos campos. Enquanto iam para as armadilhas, Chen buscava sementes ao redor, porém, não achou nada. Finalmente chegaram, mas o local da armadilha com a besta capturada estava silencioso demais. Quando eles olharam dentro da armadilha, ficaram muito surpresos. Não muito tempo atrás, o animal estava uivando desesperadamente por ajuda, mas agora estava apenas rosnando com raiva, sofrendo com a dor de sua perna perfurada. Era outra hiena que veio em busca de comida. Ao olhar para ela, ficou claro que parecia uma porca. Sam era extremamente sensível ao leite, e foi pelo cheiro que ele imediatamente reconheceu os sinais de amamentação. Provavelmente, era a progenitora dos filhotes de hiena. Sentindo-se responsável, Chen tentou descer até ela, ignorando o perigo potencial das afiadas garras do animal. Amarrando o animal com uma corda, eles o ergueram facilmente até o topo. A hiena estava bem fraca pelo ferimento e virou quase um cachorro obediente. Agora Sam cuidava dela. O protagonista pediu que ele salvasse o animal e o alimentasse. Esta tarefa não parecia fácil. Filhotes de hiena capturados antes se recusavam a comer a carne que ele preparava, então ele não sabia o que agradaria à mãe deles. Sam tentou descobrir o que alimentara eles, mas a cada dia ficavam mais fracos e magros, assim como Chen supôs. Criar filhotes de hiena não era tão fácil quanto parecia inicialmente. No entanto, a mãe presa será a salvação deles. Ao voltar para casa, nosso herói mandou amarrar uma hiena adulta, alimentá-la com carne e levá-la aos filhotes. Isso deveria ser suficiente para ajudar os filhotes. Então Sam rapidamente retornou à tribo. Nosso herói só podia esperar que as feras selvagens não os ferissem em casa e se deixassem domesticar. Depois disso, Chen confiou ao guerreiro a tarefa de checar o restante das armadilhas, enquanto ele e o resto do povo seguiram mais ao norte. Quanto mais avançavam, mais animais selvagens viam. Felizmente, o plano deu certo, pois acharam painço selvagem no ponto ideal de maturação. Se tivessem esperado mais, poderiam perder a colheita, então sua sorte parecia um presente dos deuses. Além disso, ainda havia tempo antes de voltar, então nosso herói decidiu começar a coletar ervas medicinais. Hoje poderia ser o dia mais produtivo em tempos recentes, pois conseguiram muitos recursos antes do anoitecer. Mas ao anoitecer, os grandes animais acordam. O urro do urso era familiar para Chen. Então ele pediu que a equipe se escondesse nos arbustos. Todos ficaram em silêncio, tentando não se revelar. Mas o animal era muito rápido e, em um piscar de olhos, não estava longe deles. Claro, em uma situação tão perigosa, eles poderiam ter jogado fora o milho e as ervas medicinais que estavam pesando, mas Chen proibiu que fizessem isso. Ele não queria desperdiçar recursos valiosos e mandou esperar até o animal ir embora. Ninguém contestou a decisão, mas todos adotaram uma postura que permitiria escapar mais rápido. Em caso de perigo para a tribo, era necessário salvar suas próprias vidas. Para o nosso herói, essa pose parecia muito engraçada e ele quase riu. Mas não se esqueça de que o urso vagando pela vizinhança pode ser seu velho amigo. Infelizmente, a equipe ficou muito relaxada quando o urro do urso diminuiu e eles começaram a fazer perguntas estúpidas, o que irritou Chen. Para silenciá-los, o protagonista ameaçou jogá-los direto na boca do urso se ele voltasse por causa dos gritos deles. Mas a fera ouviu a ameaça alta e começou a se aproximar de novo. O urso rugia loucamente, batendo em árvore após árvore, incapaz de se manter de pé e caindo sempre. Provavelmente, ele se feriu em algo e não conseguia se acalmar, então Stonebone se ofereceu para capturá-lo para o jantar. Mas não foram os únicos a pensar nisso. Após os gritos do estranho, o urso se levantou rápido e fugiu dos caçadores na direção oposta. Agora, ele era caçado por pessoas da tribo da montanha, de quem Hector queria vingança. Com essas intenções, ele saltou dos arbustos e correu atrás deles. Com seu jeito imprudente, Hector quase revelou seu disfarce, mas Chen logo o trouxe de volta para os arbustos. Com um som alto de farfalhar, eles se esconderam de novo, atraindo a atenção do homem da tribo da montanha. Felizmente, ele não focou em detalhes desnecessários e preferiu caçar a presa. Mas Hector não entendeu as ações do protagonista. Ele teve uma grande chance de se vingar, mas não foi permitido que o fizesse. Em uma situação dessas, ele não deveria ter deixado o ódio nublar seu julgamento. As forças inimigas eram mais numerosas, então seria imprudente atacá-los. A única vantagem do nosso herói era que o inimigo estava em área aberta, e eles, nas sombras. Mesmo que Hector quisesse lutar, ele precisava esperar o momento certo. Agora, ele tinha que ouvir Chen. Enquanto isso, o urso estava exausto e caiu na clareira. O homem que corria atrás dele não hesitou em zombar e seguiu empurrando o pobre animal, forçando-o a se levantar repetidamente. No entanto, o líder da tribo da montanha era contra essas travessuras.
O urso comeu a carne de veado misturada com flores brancas venenosas e então foi ferido no estômago. Foi surpreendente que, após tudo isso, ele correu tão longe, então merecia uma morte digna. Ser zombado por um humano era um ato baixo, então, como punição, ele foi jogado contra uma árvore. O chefe mandou todos saírem da clareira enquanto ele preparava um fim rápido, mas doloroso, para o urso. Ele queria usar uma lâmina de obsidiana, feita de vidro vulcânico natural. A informação sobre a isca foi útil para nosso herói. Poucas pessoas primitivas pensariam em misturar veneno na isca, então ele ficou surpreso com a inteligência deles. Mas o sistema se opôs a matar o urso e mandou Chen salvá-lo, arriscando iniciar uma guerra com uma tribo da montanha. Salvar um urso que tentou matá-lo recentemente parecia absurdo. No entanto, o sistema previu a indignação da protagonista. Se ela recusasse uma missão tão rara, ela nunca mais apareceria. O sistema fez de tudo para garantir que Chen não tivesse tempo para pensar, e ele aceitou a tarefa correndo grande risco para si mesmo. Ele lembrou das palavras desagradáveis e amaldiçoou o sistema enquanto se aproximava do alvo. Sua raiva deu-lhe a chance de parar a lâmina de obsidiana. Ao chegar, ele estragou o espetáculo que o líder preparava para seus guerreiros. A equipe do nosso herói ousou roubar a presa, colocando-se em perigo e enfurecendo os inimigos. Chen resolveu seguir as ordens do sistema por hora, esperando que a simpatia do urso compensasse o risco. Após aceitar a missão, o sistema o informou sobre uma missão extra. O urso foi envenenado com uma droga comum e ferido no estômago. Tudo que nosso herói precisava agora era estancar o sangramento e neutralizar o veneno em 10 minutos. Caso contrário, o animal morreria. Chen esqueceu completamente do veneno quando aceitou a missão. Tentando pensar sobre a situação, ele percebeu que a tarefa era apenas salvar o urso e não iniciar uma guerra com a tribo da montanha. Ele também sabia que seria melhor não entrar em um conflito feroz com eles. Mas ele não tinha tempo para negociar uma troca pacífica com eles. Ao mesmo tempo, o líder inimigo reconheceu nosso garoto, que esteve recentemente na tribo do mar. Seu comportamento desrespeitoso irritou Hector, cujo nome ele nem lembrava. Esse comportamento fez com que ele rangisse os dentes, esperando permissão para lutar. Mas nosso herói não respondeu à conversa deles. Chen estava muito preocupado com as notificações do sistema, que enviavam avisos de punição em caso de falha. Partes do corpo de Chen ligadas à reprodução seriam cortadas pela metade. Era severo, até para o sistema. Chen logo pensou que Lisa o deixaria, sozinho com o milho colhido. Ele não queria encerrar seu reinado assim, então ficou muito furioso, mostrando sua força aos inimigos. O protagonista estava pronto para arriscar tudo para salvar a criatura, mas não queria colocar os outros em risco e pediu que se cuidassem. Com essas palavras, eles finalmente lutaram. Todos tentaram proteger Chen enquanto ele cuidava do urso. Felizmente, ele estancou o sangramento em menos de 1 minuto, mas a diversão só começava. O próximo passo era neutralizar o veneno, que ele nunca tinha visto antes. Ele era responsável pelo tratamento da besta, e sem ele na luta, a equipe começou a perder. Esta batalha poderia ter terminado na morte de alguém, pois todos tinham ferimentos graves que os impediam de lutar com força total, mas estavam prontos para lutar até o fim para Chen completar sua missão. De repente, o líder da tribo da montanha interrompeu a luta. O líder da tribo da montanha gostou da equipe de Chen. Para um grupo de andarilhos que tinham acabado de se reunir, eles se saíram muito bem. Como recompensa, ele estava pronto para agir nobre e salvar suas vidas, se apenas recuassem. Mas Hector era contra desistir. Sua alma estava cheia de desejo de vingança, e ele queria acertar as contas já. Segundo ele, eles estavam apenas aquecendo, e mesmo sendo noite, estavam cheios de energia. Eles queriam assustar seus inimigos e acalmar Chen, que estava tentando lidar com o veneno. O tempo dado pelo sistema para o tratamento estava acabando rápido. Chen tinha 6 minutos, mas ainda não sabia como neutralizar o veneno. Não importava o que dissessem. Nosso herói viu que até Stonebone mal conseguia ficar de pé. Se isso continuasse, ele falharia na missão. Em seu coração, já sentia o sistema rindo dele, mas para se salvar, estava pronto para virar um palhaço em um circo. Enquanto isso, o líder da tribo inimiga aceitou a recusa deles e dobrou o joelho ameaçadoramente. Ele colocou muita força nesse movimento, e quando seu pé tocou o chão, gerou uma onda de choque incrível. Ninguém tinha visto um ataque assim antes, então todos ficaram paralisados, sem saber como lutar. Felizmente, Chen o salvou, mas perdeu sua própria arma. Ele rebateu a onda ferozmente e levantou uma nuvem de poeira. Ele não queria entrar em uma briga com a tribo deles, mas parecia que ele teria que intervir. Isso despertou a curiosidade do chefe. Agora ele queria saber o nome da tribo que os havia enfrentado tão destemidamente. Ele os havia tomado por andarilhos até recentemente, mas parece que ele estava muito enganado em sua suposição. Não era do seu feitio atacar um pequeno grupo de pessoas com um exército. Assim que soube o que queria, ele os deixou ir. Ele prometeu enfrentar Chen em outro dia, com igual número de pessoas de ambos os lados. Hoje, o líder da tribo da montanha ficou feliz em conhecê-lo.
Então ele recuou com nobreza, levando os feridos. Isso incluía o sujeito que ele havia arremessado em uma árvore por zombar do urso. Agora ele estava bem doente e os outros tiveram que carregá-lo. Assim, a tribo de recém-chegados, liderada pelo protagonista, evitou problemas. Restava apenas resolver o último problema: remover o veneno do corpo do urso, que causava-lhe um sofrimento incrível. Enquanto Chen tratava o urso, a tribo da montanha não entendia por que o chefe entregou a presa voluntariamente. Esse comportamento era estranho para eles. Mas a falta de ginseng explicou sua decisão. Eles usavam essa planta para se fortalecerem. Além disso, o poder sobrenatural concedido pelo feiticeiro estava quase esgotado. Chen não era um oponente fácil, pois conseguiu bloquear um soco que tinha 70% de sua força investida. Observando a postura relaxada do nosso herói, o líder estava convencido de que Chen estava escondendo algo. Além disso, suas armas pareciam muito afiadas e incomuns para uma tribo tão fraca. Inspecionando a lâmina de obsidiana, o chefe prometeu se esforçar no próximo encontro. Chen conversou com sua equipe. Infelizmente, ninguém sabia como neutralizar o veneno da droga e só observaram suas ações, mas alguns decidiram perguntar por que ele estava salvando o urso. Eles acharam que era só mais uma presa pela qual tinham acabado de lutar, mas não havia tempo para explicações. Precisavam entender que era uma grande situação de vida ou morte. O sistema deu a ele uma última chance, então Chen usou madressilva e bardana. Essas ervas podiam neutralizar veneno, mas ninguém sabia se conseguiriam neutralizar o veneno da droga com força bruta. Eles abriram a boca da besta e enfiaram tudo o que tinham à mão dentro dela. O protagonista passou o restante do tempo até o fim da missão prendendo a respiração, esperando por um milagre. O tempo passou devagar, e só nos últimos segundos o sistema teve pena do urso e enviou uma mensagem sobre a estabilidade da condição do animal. Agora que a vida do urso não estava mais em risco, eles puderam relaxar. Hector era o único que ainda insistia em ir atrás da tribo da montanha, que não estava longe. Sendo um rei sábio, Chen explicou que ninguém conhece todas as características do exército inimigo. Se agissem rápido, sofreriam grandes perdas desnecessárias. Mesmo que ele vencesse por milagre, seria só uma vitória de pirro. Ele era contra perder seus homens por vingança. Como a tribo da montanha viria até eles por conta própria, ele só precisaria pensar em um plano de ação e acumular poder de combate. Assim, ele tentou transmitir essa ideia, e depois os mandou de volta à aldeia. Enquanto cuidava do urso, Stonebone precisou avisar a rainha para enviar reforços às patrulhas e colocar sentinelas enquanto os convidados chegavam. Para eles, sozinho com o animal, a noite parecia longa. Predadores eram atraídos pelo cheiro do urso, e nosso herói precisou afastá-los. Durante a noite, Chen só afastou animais selvagens. Ele mal acreditava que poderiam ser tão saborosos e comeu a carne assada com prazer. Ao amanhecer, o urso acordou e virou a cabeça ao sentir o cheiro de comida. Nosso herói ofereceu para comer enquanto podia e gentilmente entregou um pedaço de carne. Ele não sabia se o urso comia comida cozida, então deixou alguns coelhos crus separados, por precaução. Quando o fogo apagou, Chen e a fera já tinham comido bastante caça e começaram a descansar. Depois disso, o sistema notificou sobre a conclusão da missão e concedeu os pontos de simpatia do urso, oferecendo-se para distribuí-los logo conforme os parâmetros. Conforme o plano do protagonista, os pontos foram principalmente atribuídos à força física até atingirem um valor crítico, tornando-o um homem bem forte. Chen gostou da recompensa e, enquanto comemorava, a fera lhe deu parte da comida como presente. Era sua forma de mostrar lealdade. Então, nosso herói aceitou o presente e compartilhou com o urso. Agora que estava em plena saúde, era o momento de se separarem, na esperança de um novo reencontro. Contudo, o animal se recusou e, rapidamente, segurou as vestes de Chen. Ele queria ir ao assentamento juntos, então se esforçou para ter um bom resultado. É preciso muita comida para alimentar um animal tão grande, mas ter um urso como pet poderia elevar seu prestígio. Mesmo que a besta fosse desajeitada e não ajudasse tanto, Chen a levou. Agora ele tinha seu próprio nome, Shunda, ganhando um lugar oficial na tribo. Como sinal de gratidão, o urso alegre pulou sobre nosso herói para abraçá-lo e lambê-lo, e então o seguiu. Com um assistente forte, Chen podia seguir a tribo da montanha para explorar o caminho. Sentados em Junda, eles viam os rastros que os inimigos deixaram imprudentemente. No entanto, quanto mais avançavam, mais fundo chegavam, significando apenas uma floresta de bambu à frente. O bambu podia ser usado não só como material de construção, mas também para fogos de artifício. Tudo o que restava era misturar nitrato, enxofre e carvão nas proporções corretas e colocá-los em um tubo de bambu, que seria um bom recipiente para os pós. Se eles conseguirem fazer os fogos de artifício, poderão surpreender seus inimigos em uma batalha decisiva. Mesmo que o poder da explosão seja insuficiente, o som assustará a tribo e os fará fugir. Recentemente, o protagonista obteve salitre e aprendeu a fazer carvão queimando em um forno. Mas poderiam surgir problemas com o enxofre.
Geralmente, ele se formava apenas perto de vulcões, então Chen usou o mapa do sistema para ajudar na busca, pois supôs que o vulcão estava perto do grande glaciar. Se ele não chegasse muito perto, poderia arriscar e avaliar os depósitos de enxofre. Da última vez, o protagonista estava ocupado correndo o mais rápido possível e não considerou os recursos próximos. Mas com Shunda será muito mais fácil para ele. Depois de pensar no plano várias vezes, ele finalmente ordenou que o urso virasse para o norte, onde lhe mostraria algo incrível. Eles correram rapidamente até o mesmo lago onde Hector e Sam estavam. Observando a paisagem, Chen contou a Shunda que já tinha passado por ali. Ele não queria explorar a área antes, mas hoje era a chance de recuperar o tempo perdido. Aproximando-se do lago com cuidado, ficaram em silêncio, esperando ver o monstro marinho que mencionaram com tanta emoção. Não tinha pressa em subir à superfície. Chen estava pronto para seguir, mas Shunda de repente ficou alerta e recuou. Naquele instante, bolhas de ar surgiram na água, liberadas por algo bem grande. Uma cabeça enorme surgiu, uivando furiosamente enquanto seu corpo nadava até a superfície. Era um tiranossauro em busca de uma refeição fácil. Apenas a corda, com o final rompido, indicava que a criatura tinha dono. O T-Rex claramente não era a criatura que Chen esperava ver. Junto com o urso, ele ficou alerta e se agachou na grama, estimando o tamanho da criatura. A coleira no pescoço pode mostrar que era o bicho de estimação do gigante que escapou enquanto ele dormia. É provável que o monstro que assustou o tigre dentes de sabre e deixou pegadas enormes na floresta fosse como este T-Rex. Se isso for verdade, então o gigante na montanha está dormindo há pelo menos 15 dias. Seja como for, seria uma tolice desperdiçar a única chance de fuga deles. Assim que a criatura virou as costas, Chen mandou Shunda correr para a montanha. Ele prontamente obedeceu e avançou mais no bioma nevado. Mas a cada passo, a neve ficava mais espessa e eles tiveram que parar. Se algo ocorresse e uma avalanche descesse, não conseguiriam escapar. Só por precaução, o protagonista desceu de Shunda, o que o preocupou muito. Na verdade, ele ia caminhar atrás da besta e protegê-la em caso de perigo. Para acalmá-lo, ele sugeriu ter cuidado e ficar atento ao redor. Trazer o urso foi uma ideia excelente, pois suas poderosas patas faziam a neve voar em várias direções, expondo a superfície. O olfato aguçado de Chen logo detectou um odor forte que ele não podia confundir com outra coisa, então começou a buscar a fonte. Quanto mais cavavam na neve, mais forte ficava o cheiro de fósforos queimando. Apesar de exigir muita energia, ele encontrou um depósito de enxofre que poderia ter sido crucial na batalha com a tribo da montanha. Nosso herói ficou muito feliz com essa descoberta porque, com essas reservas, a produção de fogos de artifício poderia começar amanhã. Com os recursos reunidos ao máximo, Chen os transportou para Shunda e seguiu para casa. Ao cruzar as primeiras casas do assentamento, ele foi recebido por Sam, que ficou muito feliz em vê-lo, mas ninguém esperava ver um urso em sua companhia. Para evitar mais mal-entendidos, o protagonista apresentou Shunda a todos e pediu que não o machucassem. No começo foi complicado se acostumar com um animal selvagem, mas depois todos queriam montá-lo. Isso poderia ter sido feito com o consentimento dele, mas Chen preferiu não incomodar o urso e prometeu achar outro animal zoomórfico. Após descarregar os materiais, Chen pediu a Ayu que secasse o bambu sem entrar em detalhes sobre seu uso, e então focou em Lisa, que encarava o animal de perto sem medo. Ela admirava uma criatura forte e estava orgulhosa do nosso herói, mas sua alegria não durou. Logo após Chen chegar à aldeia, ele recebeu más notícias. Um monstro gigante apareceu no mar perto da costa e estava furioso, impedindo os pescadores de pescar. Com seu corpo, cria ondas tão grandes que facilmente destroem todo o sal na praia, não dando chance aos pescadores de vencer. Após ouvir todos os problemas urgentes, o protagonista acalmou o mensageiro e foi pessoalmente à praia para avaliar a situação. Montado em Shunda, ele chegou ao mar em questão de minutos, onde os restos das caixas trazidas pela maré estavam flutuando. Era um ictiossauro, um grande réptil marinho predador que se parece com um peixe, tem uma natureza agressiva e se reproduz por ovos. Naquele momento, estava em fase de desenvolvimento e queria destruir todos os seres vivos, atingindo um comprimento de cerca de 7 metros. Seu comportamento alertou até mesmo Chen, mas ninguém queria deixá-lo livre impunemente. Se o ictiossauro não fosse acalmado, ele continuaria a causar estragos, causando grandes danos a eles. Para vencer, precisavam levá-lo à terra, onde o réptil perderia metade de seu poder. Após contar o plano em voz alta, Chen guiou Shunda rumo ao mar e atacou o tolo ictiossauro. Com o primeiro golpe, o urso foi jogado para a praia, forçando o monstro a abrir o estômago para o ataque. No último instante, nosso herói conseguiu se afastar do urso e então cravou seu machado na carne do réptil. Suas ações irritaram mais a criatura, que se contorceu para agarrar Chen com a boca e arrastá-lo para as profundezas. O ictiossauro levava Chen ao fundo do mar rápido, impedindo-o de respirar.
Nosso herói percebeu que assim se afogaria antes de ser devorado e começou a abrir a boca do monstro com toda a força. Durante esse tempo, Junda o perseguia e antes que o réptil fosse longe demais, puxou-o para a praia, mantendo a cauda imóvel. O urso era esperto e seguiu o plano de Chen, mas ainda teve dificuldade em lutar. As mandíbulas do ictiossauro, junto com a falta de ar, eram fortes demais para uma pessoa comum, então não é surpresa que o protagonista quisesse desistir. Felizmente, uma mulher surgiu das profundezas escuras e salvou sua vida. Com um par de adagas, ela atacou o corpo do ictiossauro, forçando-o a soltar Chen. O sangue tingiu a água cristalina de um carmesim profundo, obscurecendo a visão da jovem. Sem oxigênio, os membros do herói tornaram-se dormentes, impossibilitando-o de nadar até a terra firme. Ele passou seus últimos momentos de consciência lúcida pensando na garota que nadava habilmente no mar. Na próxima vez que Chen abriu os olhos, ele viu Junda na areia amarela, preocupado com ele junto com o resto da tribo. Após tossir para expelir a água dos pulmões, o herói viu sua salvadora em uma rocha e chamou Alana. Ela era a melhor nadadora da tribo do mar, caçava no mar e sabia onde atacar o réptil para lidar rápido com ele. Todos na Terra sabiam que a tribo do mar não era famosa por suas habilidades mentais, mas Alana parecia bem tola em comparação aos outros. No entanto, como ela salvou Chen, ele não ligou muito para isso e agradeceu de coração por tê-lo salvado. Agora ele só queria saber de onde ela conseguiu as adagas de obsidiana. Na verdade, ela as pegou de um sujeito mau que invadiu o território da tribo. Alana respondeu rapidamente à pergunta, mas depois pensou que queriam tomar suas armas e quase começou uma briga. No entanto, não chegou a esse ponto porque explicaram a posição de Chen no assentamento e ela se acalmou. Era difícil lembrar todas as informações sobre nosso herói, mas ela percebeu que ele queria ajudar a tribo do mar. Convencida de sua confiança, Alana contou sobre o dia em que a tribo da montanha invadiu suas terras. Ela logo desmaiou em uma briga com eles, e ao acordar, viu seu irmão Fang e outros da tribo presos em uma caverna. Eles eram explorados cruelmente, forçados a fazer todo o trabalho sujo. Quando exaustos, o irmão Feng sugeriu um plano de fuga. Ele atacaria o guarda e passaria a arma para Alana, que cortaria a corda e pularia do penhasco no rio. Fang estava certo de que essa era a única forma de salvá-la, então mandou que ela seguisse suas instruções sem questionar. Se o plano desse certo, ela deveria encontrar Hector primeiro, conhecido por sua sorte e necessidade de sobreviver. Com seu espírito guerreiro, ela jamais teria sobrevivido em cativeiro, muito menos criado esse plano. Então Fang a enviou a um confidente. Naquele instante, o guarda notou algo suspeito e se aproximou para puni-los por quebrarem a ordem. Sua imprudência pregou-lhe uma peça, pois naquele exato momento, Fang o atacou com o corpo de sua presa, que estava sendo forçada a ser arrastada para o armazém. Imobilizando o guarda, Alana pegou sua arma, pulou na água e nadou rio abaixo. Assim, encontrou o monstro que quase devorou Chen e conheceu os amigos da tribo do mar. Após pensar bem na história, nosso herói sugeriu que ela fosse ao madeireiro, onde, segundo o plano de seu irmão Fang, ela deveria encontrar Hector. Mas ela não desejava retornar sem nada em mãos. Com um ictiossauro morto na água, era essencial que o levassem junto. Montaram o réptil em Zunda e o arrastaram pela praia, deixando um rastro. No meio da jornada, encontraram Hector e Stonebone, que vinham se encontrar com o rei. Mas eles não esperavam ver Alana em sua companhia. A história de seu encontro era longa, mas agora Hector sabia que havia cerca de 10 pessoas da tribo do mar ainda em cativeiro. Eles precisavam ser resgatados antes que a tribo da montanha começasse a torturá-los. Mas ir até eles sem um plano era muito arriscado. Nosso herói tentou acalmá-lo por um longo tempo, mas quando notou fumaça na montanha, ficou distraído. Era uma fogueira de sinal que alertava sobre o perigo na montanha oeste. Nenhum animal, por mais esperto ou ágil, poderia acender um farol numa montanha. Então Chen estava cauteloso. Não foi surpreendente quando o líder da tribo da montanha os deixou com sua presa. Ele mencionou uma vingança que dificilmente esqueceria. Provavelmente a tribo da montanha veio visitá-los, mas, para confirmar, o protagonista precisou verificar pessoalmente a integridade da fronteira quase de imediato. Ele mandou Pedra de Osso levar o resto do assentamento para a fortaleza enquanto os guerreiros se reuniam e reforçavam suas defesas para que os estranhos não pudessem atacá-los. Hector e Alana foram para a montanha ocidental encontrar a equipe de patrulha e se posicionar para uma emboscada. Só precisavam esperar ao lado das armadilhas até Chen chegar com ajuda. Correndo para o acampamento, ele rezava pela misericórdia dos deuses e por um erro na fogueira de sinal. Felizmente, Lisa já o esperava fora. Ela estava preocupada com a luta contra o monstro na costa e não encontrava onde sentar, imaginando cenários. Ao ver que ele estava sem ferimentos, suspirou aliviada e se ofereceu para descansar enquanto ela avaliava a situação. Ele não tinha tempo para isso.
Chen agradecia os esforços dela, mas a fogueira de sinal ainda o preocupava. Mesmo que ela fosse com os outros guerreiros, não conseguiria acalmar Hector, que poderia enlouquecer e atacar o líder da tribo da montanha a qualquer momento. Ele lidou com a situação sozinho. Trouxe Huang Xile, Lang, Guqi, Sun e Ayu, que já provaram seu valor em batalha. Deixou o restante do trabalho de defesa do assentamento e tratamento dos feridos para Lisa. Sam recentemente encontrou uma colina de onde pode observar a situação, se quiser, para que, em caso de perigo, ela possa ir com reforços. Mesmo que Chen não quisesse levar mais pessoas, Mia insistiu em participar. Ela nunca tinha ido junto, então, se recusassem, ameaçou segui-los de qualquer jeito. Com as ordens dadas, nosso herói deixou Lu Teng cuidando da rainha e foi logo para o oeste. Quando chegaram ao restante da equipe, já estava escuro, o que poderia favorecer Chen. À noite, é bem mais difícil reconhecer as armadilhas e o local de emboscada de cada guerreiro. A tribo da montanha já tinha previsto isso e se aproximava devagar da fronteira com tochas, sem esconder onde estavam. Como se sentisse o perigo, o líder mandou a tribo parar bem diante da armadilha mortal. Ele supôs que Chen estava na fronteira esperando convidados, então se ofereceu para sair voluntariamente para uma luta justa. Ninguém entendeu por que ele estava tão certo da presença do nosso herói, mas ninguém revelou seu disfarce. O líder explicou suas táticas e como conseguia sentir as pessoas. O bairro estava quieto. Nenhum pássaro cantava, besouro arranhava ou sapo coachava. Só depois de um tempo com muitas pessoas, os animais saíram de suas tocas, revelando a armadilha. Mesmo assim, a equipe de Chen não apareceu e foi forçada a ameaçar. O chefe não gostava de usar o poder de Qi Shenzhao, mas não queria brincar de esconde-esconde mais. Desta vez, o protagonista saiu da emboscada, pronto para encarar o inimigo de frente. A tribo da montanha estava cercada por todos os lados, em desvantagem. O mesmo número de pessoas de cada tribo agradou o líder. Com sua lâmina de obsidiana à frente, ele desafiou Chen alegremente para um duelo, pois agora podia lutar sem se preocupar com a dignidade. No entanto, Hector, como nosso herói esperava, não perdeu a chance de vingar a tribo do mar e atacou na primeira oportunidade. Ele não tinha princípios nem orgulho, então atacou-o pelas costas sem vergonha. Poucos metros o separavam de uma batalha feroz, mas o homem da tribo da montanha impediu isso. Mutsi bloqueou o caminho, enfrentando Hector com toda a sua força. Como dois carneiros teimosos, eles eram igualmente fortes, deixando um rastro atrás. À primeira vista, parecia que Mutsi estava perdendo por ter uma constituição menor, mas ele era bem mais ágil. O chefe ficou contente com ele, então o elogiou por tê-lo salvo e deixou que brincasse com Hector. No fim, Mutsi juntou todas as suas forças e conseguiu jogá-lo contra uma rocha, causando uma onda de vibração que se espalhou pelo chão. Tal poder assustou até Chen. Hector nunca tinha perdido para ninguém, então nosso herói estava preocupado. Naquele momento, um guerreiro inimigo passava sob uma armadilha, e Ayu soltou um tronco gigante preso a uma árvore com um cabo. O golpe foi forte o suficiente para derrubá-lo, mas ele empurrou o tronco de lado como se nada tivesse acontecido. O segundo guerreiro da tribo da montanha, impressionado com sua força, fez o protagonista esquecer o plano das armadilhas. Depois de Hector ser jogado contra uma pedra várias vezes, sangue grosso escorreu de sua boca. Mutsi queria lidar com seu oponente rápido, pois não queria perder fácil para um novato. Mas ele evitou o golpe. Hector, teimoso, segurou-se a vida até o fim. Desta vez, conseguiu agarrar o inimigo com firmeza e puxá-lo para a água. Lá, ele tinha uma boa vantagem, e Mutsi sabia. Ele chutou o chão com força tentando escapar, mas só ficou preso. Ao mesmo tempo, Alana saltou do rio e o atacou por trás. Enquanto ele estivesse lá, não haveria problema para ela apunhalá-lo pelas costas, mas os inimigos eram contra. Eles lançaram seu companheiro em Alana como uma bola, derrubando-a de volta na água. A tribo da montanha era tão selvagem que podiam ir até mesmo para um ambiente desfavorável, então ela teve que lutar contra o estranho. Enquanto se divertiam, os gêmeos repreenderam o líder por prometer diversão, mas Mutsi e Xuehao começaram antes deles. Eles não ligavam para quem atacavam, então viram nosso herói parado, observando seus soldados falharem. Os gêmeos correram até ele para lidar com isso rápido, mas foram barrados por Huang Shi e Lang Guqiu. Eles precisaram enfrentar os guerreiros restantes antes de atacar o rei, então a diversão foi adiada. Os gêmeos logo dividiram seus oponentes e concordaram que o perdedor carregaria o estigma da vergonha para sempre, mesmo arriscando suas vidas. Eles avançaram para a luta com sorrisos insanos, querendo se banhar no sangue inimigo. Enquanto isso, Xuehao observava as batalhas ferozes e não conseguia decidir a quem ajudar.
Tudo que ele tinha aprendido era lutar. Então, para ajudar na vitória contra os recém-chegados, ele procurou armas. Não precisou ir longe, pois havia um tronco bem à sua frente, que ele facilmente arrancou da corda e jogou no ombro, quebrando a armadilha. Com uma arma grande, ele correu até o líder, que lutava contra Chen. Para ser honesto, ele não gostou que Shui-Ho quisesse intervir, então o mandou achar outro oponente. Um pouco decepcionado, ele seguiu a ordem e foi atrás de Muti. Mas Muti já lutava contra Hector. O protagonista entendeu que Hector não aguentaria 2 oponentes naquele estado e correu para ajudá-lo. Mas o líder da tribo da montanha bloqueou seu caminho. Ele cortou com sua lâmina com toda a força na frente dele, forçando-o a recuar e prestar atenção nele. O chefe se irritou porque Chen o menosprezava e ignorava, então foi forçado a atacar. A lâmina de obsidiana repetidamente se aproximava da garganta do protagonista, ameaçando cortar sua cabeça, mas seu machado repelia os ataques brutais. O chefe sorriu furioso, balançando sua arma em várias direções, aconselhando-o a não se distrair da luta. Ele queria ver as habilidades reais de Chen para iniciar uma verdadeira guerra de reis. Infelizmente, nosso herói percebeu que não seria liberado facilmente, mas não havia como ajudar Hector. Ao mesmo tempo, ele mudou para a artilharia pesada e ordenou que alguém se opusesse a Shui-Ho. Naquele momento, ele arrastou o tronco pelo chão, deixando um sulco. A cada segundo, chegava mais perto de Hector, forçando-o a ficar tenso, mas não conseguiu se engajar. De repente, o tronco ficou tão pesado que ele não conseguiu mais levantá-lo. Então ele teve que olhar para trás, como Mia havia prometido. Ela só se juntou à luta após a ordem do rei, então agora estava segurando a arma de Shui-Hao. Quanto à força bruta, ela não era páreo para ninguém. Após avaliar sua oponente de cima a baixo, Shui-Ho analisou Mia e começou a atacar com seus braços fortes. Ele queria alcançar a garganta dela e puxá-la, mas, de repente, uma flecha atingiu o membro, perfurando a pele. A primeira flecha foi logo seguida por outra que visava o rosto dele. Para proteger os olhos de ferimentos, ele usou o mesmo braço, que defende seu corpo de golpes como uma armadura. Ele estava muito feliz com essa situação porque finalmente tinha 2 companheiros de brincadeira juntos. Olhando para seu rosto alegre, o líder permitiu que ele continuasse o duelo, apesar de a luta não ser justa. Se o próprio Shui-Hao não se importa, então deixe-o se divertir como quiser. Quando ele voltar para a montanha, estará sozinho de novo. Enquanto isso, Sam e Ayu cobriam as costas dos companheiros, mirando nas vulnerabilidades do inimigo. Enquanto Chen e os guerreiros lutavam em uma guerra sangrenta, tinham que dar o melhor, mas a armadilha que Ayu usou contra os ursos falhou em Kui-Hao. Ele não só ficou ali como se nada tivesse acontecido, mas também atirou da corda. A única maneira de enfrentar um inimigo assim era com força bruta, mas não conseguiam escapar da emboscada. Tudo o que podiam fazer nessa situação era distraí-los. Enquanto Sam voltava ao acampamento por reforços e Ayu tentava mudar o rumo da guerra com os recursos disponíveis, Hector seguia atacando Muti. O último lutava para se soltar, batendo nas costas dele com os punhos, mas nada ajudava. A cada soco, o som criado em seus pulmões era liberado do sistema respiratório com um grave incrível. Infelizmente, os ataques foram tão fortes que a boca de Hector começou a sangrar, mas ele não parou e continuou a empurrá-lo para a água para acabar com Mutsi rápido. Ele o levantou do chão com toda a força e correu para o rio, onde queria testar quão bem a tribo da montanha sabia nadar. Hector estava perto da vitória, mas a aparição repentina de Alanna o fez parar. Ela pediu que ele não entrasse na água porque era perigoso. O cara que tinha sido jogado contra ela ainda estava lá, atacando tudo o que via. Como prova, a cabeça dela foi coberta por mãos e arrastada para o fundo, deixando Hector nervoso. 1 minuto de preocupação custou a Hector mais contusões. Mutsi seguiu golpeando-o em áreas expostas, deixando marcas vermelhas no corpo cinza. Golpes repetidos no mesmo ponto causaram hemorragia interna, e ele caiu. No entanto, mesmo em sua posição desfavorável, ele segurou Muti até o último momento, reunindo o resto de sua força em um punho. Ele o levantou abruptamente e o jogou por cima das costas, tentando garantir que ele batesse a cabeça no chão. Após um golpe fatal, sangue surgiu na testa de Mutsi e ele desmaiou, caindo no chão. Hector também não estava em melhor estado. Ele o seguiu até o chão e tentou focar sua visão, mas a imagem continuava embaçada. Sentindo uma dor incrível, ele deixou a luta para o resto da tribo, esperando pela vitória deles. Lang Guchui e Huangshi enfrentavam os gêmeos. Haviam preparado um truque novo para eles, que inventaram recentemente e não hesitariam em testar na tribo da montanha. Para isso, cercaram os gêmeos de lados opostos e correram juntos em sua direção. Xiaohou ria loucamente, incrédulo que estavam atacando-os, divertindo-se com as ações ridículas da tribo novata. Vendo que Lang Gukui era mais lento que Huangshi, os gêmeos o atacaram juntos. Tentando estragar o plano, os gêmeos não hesitaram em usar ataques insidiosos.
Em apenas alguns segundos, Lang Guchui levou as mãos aos olhos. Huang Shi não ia ficar parado, então imediatamente correu para ajudar seu amigo. Em vez de atacar o homem cego, ele os aconselhou a procurar alguém que pudesse enfrentá-los. Sem hesitar, ele lançou o machado que usava para caçar à sua frente e acertou um dos inimigos bem no ombro. Agora eles tinham uma luta igual, com camaradas igualmente feridos e sem arma. Ele sabia que não aguentaria alguém com lâmina de obsidiana, então ergueu um escudo pequeno à frente. Assim, focou toda a atenção em si, mas isso era só parte do plano. Numa luta intensa, ele lembrou de contar os passos para Langu saber quando atacar. O escudo não ajudou. O inimigo se aproximou habilmente e perfurou seu estômago, deixando-o a 2 passos de um ataque. Os gêmeos não entendiam por que contavam números, mas ao se aproximarem, perceberam o valor do plano. Huang Shi agarrou os braços do gêmeo com força e o manteve no lugar, enquanto Lang Guchui iniciava a segunda fase do plano. Um golpe de machado bastaria para matar o urso, então eles estavam certos da vitória. Xiao Hou não percebeu de imediato o que ocorria, mas ao ver Lang Guchui sobre sua cabeça, ficou apavorado e começou a puxar com mais força. Foi então que seu irmão surgiu e o empurrou, colocando-se sob a lâmina do machado. A grama verde lentamente ficou vermelha enquanto Xiao Hou assistia horrorizado ao sofrimento dele. Enquanto isso, Aiyu tentou ajudar Mia. Shui Hao era bem lento, então as flechas acertavam o alvo. No entanto, sua pele era tão grossa que ele não parecia sentir dor. Seu braço parecia o dorso de um porco-espinho com tantas flechas, mas elas só penetraram alguns centímetros. Não podia continuar assim. Mia lutava para manter os pés firmes e não deixar cair o tronco que balançava em várias direções, então Aiyu teve que buscar outros métodos. Felizmente, a corda usada para arrancar o tronco estava perto de onde lutavam. Aiyu sabia que suas dicas seriam entendidas, então começou a atirar na direção dela. Todos na tribo sabiam que ela não errava em guerra sangrenta, então Mia correu para a corda. No mesmo instante, Shui Hou ficou preocupado ao parar de sentir resistência e achou que não queriam mais brincar com ele, mas logo viu que estava errado. Ela fingia brincar com uma criança grande, chamando-o sempre por trás enquanto enrolava as pernas dele num nó apertado. Ele até se divertia vendo-a correr ao redor, mas um golpe súbito na cabeça contra o chão o trouxe de volta à realidade. Mia fez todo o esforço para derrubá-lo de uma só vez, então ela estava comemorando sua vitória de coração. Outro casal de lutadores já havia decidido os vencedores, mas não Hector. Ele não pôde descansar após uma batalha difícil porque Mut se levantou do chão rapidamente. Ele admitiu seu excesso de confiança e que subestimou Hector, que quase o mandou para o outro mundo, mas não desistiu. Desta vez, algo ocorreu que nem os profetas poderiam prever. O tronco enorme com o qual Shui Hao lutou recentemente voou direto na cabeça de Mut, mandando-o de volta para o Vale dos Sonhos. Hector agora estava pronto para acreditar nas palavras de seu irmão Fang sobre sua sorte e admitir que ele estava certo. Contudo, a batalha não tinha terminado. Os líderes ainda lutavam por sua tribo, mas se empurravam repetidamente. A luta feroz durou muito e seus braços ficaram dormentes. Chen sabia que não aguentaria o próximo golpe, mas o inimigo também estava mal. Vendo a fraqueza do líder da tribo da montanha, o servo da bruxa trouxe folhas vermelhas. Seguindo a ordem dela, ele deveria usar a erva, mesmo sem gostar de trapacear. Queimando as folhas, o chefe voltaria seguro para casa enquanto o servo se esconderia na água, observando o tormento dos recém-chegados. Pouco antes da guerra começar, a bruxa avisou sobre as consequências. O servo então sugeriu que ele tomasse uma decisão sábia para evitar perdas. Nosso herói logo percebeu que queria ignorar a razão para fortalecer seu corpo com ginseng vermelho e usar o poder de Pangu para enfrentar a tribo da montanha em igualdade de condições. O ginseng vermelho teria sido de grande ajuda na guerra contra os recém-chegados, mas o líder da tribo da montanha duvidava da necessidade de usá-lo. Muito provavelmente, a feiticeira conseguiu desvendar o caráter dele, por isso ordenou ao seu servo que lhe desse essa erva em qualquer situação duvidosa. No entanto, ninguém tinha pressa em atear fogo nela. Chen não podia permitir que a situação chegasse ao ponto de o inimigo tirar vantagem disso, e balançou seu machado com toda a força, criando uma onda de choque tão forte que várias árvores caíram atrás do líder. O servo só foi salvo porque milagrosamente percebeu o ataque que era direcionado a ele, e conseguiu saltar para longe. Sentindo o olhar do nosso herói sobre si, ele não podia mais adiar. Se o próprio líder não podia acender o ginseng, ele o faria por ele. Agarrou a tocha, pegou as folhas que havia deixado cair de medo e as levou até o fogo, antecipando o cenário da batalha que se aproximava, mas o líder o proibiu de fazê-lo. Com um único golpe de sua lâmina, ele cortou o bastão e apagou o fogo, percebendo claramente que poderia irritar a bruxa. Quando o servo lhe pediu que explicasse seu comportamento, o chefe respondeu que não acreditava em suas palavras.
Era improvável que a bruxa lhe tivesse dado tal ordem, então ordenou que ele voltasse até ela e transmitisse sua vontade. Apertando as folhas com raiva, o servo não podia acreditar que estava sendo tratado tão mal. O caminho até a bruxa não demorou tanto quanto parecia, então ele aconselhou o chefe a esperar por um castigo. Toda essa cena foi observada silenciosamente por Chen, cujo poder destrutivo havia aumentado apesar da batalha prolongada. Na verdade, ele mal conseguia ficar de pé. Após a batalha com o Ictiossauro, ele não teve tempo de se recuperar, pois imediatamente correu para a fronteira. Até mesmo seu poder de Pangu estava quase esgotado naquele momento, o que fazia sua visão girar. Chen sabia que não aguentaria muito tempo nesse estado. Ele teria muita sorte se conseguisse acertar pelo menos um golpe no inimigo, mas com certeza perderia a consciência depois disso. A situação dos soldados também não era animadora. A força deles já havia se esgotado há muito tempo, e não podiam fornecer apoio adequado ao rei. Tudo o que restava a Chen era contar com sua própria força e torcer para que o próximo golpe acertasse o alvo. Caso contrário, não custaria nada ao líder da tribo da montanha destruir todo o assentamento sem mais restauração. No entanto, não era apenas a condição dos soldados que o preocupava. Se o líder tivesse incendiado o ginseng, teria garantido uma vitória de 100%, mas, em vez disso, ele simplesmente discutiu com seu servo e jogou as folhas fora. Sua atitude parecia ridícula e irracional, mas por mais que Chen pensasse sobre isso, não conseguia encontrar uma resposta. Numa situação dessas, é melhor agir com os punhos do que perder tempo com pensamentos inúteis. Enquanto você tiver pelo menos um pouco de força no corpo, precisa aproveitar a oportunidade e acabar com o líder o mais rápido possível. Várias vezes ele atacou o inimigo, tentando nocauteá-lo, mas o outro continuava resistindo, seguindo em seu encalço. O chefe ficou satisfeito por poder lutar contra um guerreiro tão forte quanto Chen, então o provocou para que mostrasse sua verdadeira força até o fim. Por algum motivo, foi só quando ambos estavam cansados que ele percebeu o braço ferido do protagonista. O líder tinha certeza de que não havia causado esses ferimentos, então presumiu que Chen havia realizado um ritual de sacrifício, o que lhe deu força. Levando essa informação em consideração, a luta se tornou 10 vezes mais interessante, mas todos sabiam que não duraria muito. O próprio líder estava à beira da exaustão porque o poder divino concedido pela bruxa estava prestes a desaparecer. Ele não conseguiria desviar do próximo ataque, então decidiu tomar a iniciativa e atacar primeiro. Tudo o que ele queria era descobrir quem seria o vencedor em uma luta justa. Então, se Chen perdesse, ele prometeu não fazer mal à sua pequena tribo. Suas ações foram honestas e nobres, pelas quais nosso herói lhe agradeceu, mas ele não precisava de piedade. Com um grito insano, duas forças completamente opostas se chocaram com suas armas, causando uma explosão de tal força que um cratera ficou em seu lugar. Nesse caso, ninguém poderia ter previsto o fim da guerra, então todos aguardaram que o milagre passasse. Só então os guerreiros notaram a marca na rocha onde jazia o sangrento líder da tribo da montanha. Ninguém tinha energia para falar, mas todos perceberam que a tribo dos recém-chegados havia reconquistado seu território. Nesse exato momento, as cordas que envolviam o braço do protagonista se romperam, e Chen sentiu uma dor de poder inacreditável. Se isso tivesse acontecido um pouco antes, dificilmente ele teria derrotado seu oponente. É claro que o poder de Pangu o ajudou muito na batalha, mas seu uso teve consequências sem precedentes. Eventualmente, suas pernas cederam, e ele se apoiou em Ayu, que não podia deixar o rei cair após sua vitória. Ao mesmo tempo, eles ouviram os gritos de socorro da rainha, caso o servo da bruxa retornasse. Infelizmente, a força de Chen estava deixando seu corpo, e ele não podia continuar comandando o exército, então transferiu todos os seus deveres para Lisa. Pouco antes de perder a consciência, ele se lembrou da condição de Alana, que havia desmaiado na água, e ordenou a Ayu que a ajudasse a qualquer custo. Durante todo o tempo em que Chen esteve inconsciente, ele foi cuidado por pessoas designadas para isso previamente. Lisa administrou habilmente toda a tribo em sua ausência, e só retornava para ele à noite, na casa comum. Mas hoje, quando nosso herói acordou, ele a viu seminua, então fingiu ainda não ter acordado. Ele não queria deixá-la constrangida ao vê-la daquele jeito, mas quando ela se sentou em sua cama, ele mal conseguiu se controlar. Ela passou os dedos pelo corpo dele por um bom tempo, observando sua reação, e quando se cansou disso, avisou que sabia que ele estava acordado. De qualquer forma, Lisa não ia acordá-lo, e queria brincar um pouco, o que deixou Chen realmente envergonhado. Ele instantaneamente acordou e começou a mudar de assunto, como se estivesse preocupado com a tribo. Infelizmente, nem mesmo falar sobre Alana fez Lisa parar, que se aproximava cada vez mais do rosto dele. Como ela disse, agora não era hora de fazer esse tipo de pergunta. Zombando dele, ela presumiu que o nosso herói não conseguiria nem se mexer, então ameaçou fazer de tudo para descobrir do que ele era capaz nesse estado. Francamente, Chen já estava preparado para uma situação dessas há muito tempo, mas ele tinha imaginado de uma forma um pouco diferente.
Ele pensava que um dia daria tudo de si e provaria a todos sua resistência, mas por causa da teimosia de Lisa, tudo saiu errado. Ele aceitou a decisão de que ela dominaria, destruindo a imagem de um rei corajoso, mas a missão repentina do sistema foi um grande choque. O nome dela era 7 vezes em uma noite, referindo-se ao fato de que o líder deve ser o mais forte em muitas coisas. Além disso, uma das 7 vezes deve durar pelo menos 1 hora, pela qual é possível ganhar 5 pepitas como recompensa. A recompensa era atraente, mas a punição desanimava qualquer um de tentar a missão. Se o protagonista não completá-la, será obrigado a mudar sua orientação. Relendo a tarefa, o protagonista não conseguia imaginar como iria completá-la. Após lutar com o líder de uma tribo da montanha, ele ainda não havia se recuperado, sem mencionar o braço, então tinha certeza de que morreria, em vez de completar a tarefa. As condições da missão eram tão absurdas que lembravam uma luta com um chefe, onde o herói preferia se suicidar antes do golpe final. Após refletir um pouco, ele notou que o sistema permitia escolher, então resolveu ignorar a tarefa até que sumisse. Mas ele não esperava que o silêncio fosse visto como consentimento. Com gritos de raiva e tentando tirar Lisa de cima, Chen amaldiçoou o sistema e suas tarefas idiotas. Hoje poderia ter sido o pior dia da vida do nosso herói. Ele nem teve permissão para descansar. Tudo o que podia fazer era esperar ajuda externa ou que Lisa tivesse pena dele e voltasse para suas tarefas. Naquele exato momento, como se fosse um presente do destino, Zunda apareceu, destruindo metade da casa e agarrando Chen. Desta vez ele estava mais grato pelo sequestro do que nunca, porque a tarefa do sistema não foi cancelada por causa dele. Porém, quando o protagonista pediu ao urso para parar, parecia que ele não ouviu. Shunda levou Chen mais para dentro da floresta, fazendo-o pensar que logo viraria comida. Se soubesse como tudo acabaria, teria ficado com Lisa. Resignado ao destino, suportou a dor dos dentes de Shunda até ser deixado na frente da caverna. Ele não entendia por que o levaram para a floresta e o que fariam com ele, então olhou ao redor com cautela. Após o urso rugir, os filhotes saíram da caverna e cumprimentaram alegremente a mãe. Até então, nosso herói não imaginava que Shunda era fêmea, ficando surpreso ao saber que ela cuidava dos filhos. Ao mesmo tempo, o sistema enviou uma nova missão. 2 filhotes estavam prontos para se juntar ao assentamento sob a influência da mãe, então ele precisava decidir se os aceitaria. Sem duvidar de sua escolha por 1 minuto, ele os acolheu, proporcionando assim à aldeia uma proteção confiável. Em apenas alguns anos, as crianças cresceriam e se tornariam guerreiros completos da tribo. Após confirmar o pedido do sistema, ele verificou o número de aldeões, que havia aumentado em 20, e calculou a força militar, agora incluindo os filhotes, de um total de 98 pessoas. A força original líquida era de 68, e os 30 restantes eram 3 ursos devoradores de homens. Ao atingir 90, o sistema deu uma nova missão principal. Chen precisava expandir seu território para 10 quilômetros e recrutar mais de 300 pessoas em 6 meses. Fazia muito tempo desde que ele havia recebido a última missão principal, e se o sistema não o tivesse avisado, ele teria esquecido. Quando nosso herói leu a recompensa, ficou encantado com ela, mas de que adianta quando as tarefas são tão difíceis? No entanto, ele não tinha escolha. Era hora de acelerar os preparativos dos guerreiros para o ataque e ensinar o restante da tribo a cultivar. Com o apoio de 3 representantes dos ursos devoradores de homens, Chen podia esquecer suas preocupações, oferecendo à aldeia uma proteção segura. Montado com Shunda, nosso herói viu os filhotes com interesse e decidiu criar nomes para eles por tédio. A notícia agradou a mamãe urso, que levantou as orelhas para ouvir as sugestões de Chen. A maioria dos apelidos dele não servia para as formidáveis feras que despedaçariam seus inimigos no futuro, então ele escolheu os mais adequados. Ele nomeou o filhote de urso marrom de Jun e o filhote de urso vermelho de Jan San. Infelizmente, eles não sabiam o que essas palavras significavam, mas percebendo o prazer de sua mãe, começaram a se agachar ao lado dela. Logo, os tempos de paz acabariam, e ele teria que lidar com muitos casos de novo. Olhando o mapa do sistema, Chen ficou contente ao ver as informações sobre as tribos próximas e criar um plano de invasão. Esse mapa foi bem útil na prática. Nosso herói sabia que não tinha chegado perto do acampamento a oeste, mas já conhecia as informações dos arredores, os postos de guarda e as armadilhas. Nos próximos 2 dias, Chen planejou ensinar aos recém-chegados o básico da agricultura e depois partir em uma missão de reconhecimento com a mente calma. Mas, por enquanto, ele só queria comer. Após a guerra com o chefe da tribo da montanha, ele não tinha provado a carne do ictiosauro, então esperava que tivessem guardado um pedaço para ele. Surpreendentemente, ninguém tocou no réptil sem a permissão do chefe. Toda a aldeia sabia que Chen cozinhava melhor que todos, então esperaram ele se recuperar. 3 dias se passaram assim. O descanso estava acabando, e o protagonista precisava arrumar suas coisas para visitar a tribo vizinha. Ele levou um urso com ele, que começou a usar mais como montaria. Por fim, Ayu e Lisa vieram se despedir e desejar-lhe uma boa exploração.
Ele deixou os filhotes com Huangxi, responsável pelos filhotes de hiena. Ele também pediu a Lisa para vigiar os guerreiros para que não se ferissem com a nova catapulta. Deixou a Lana responsável por Ayu. Infelizmente, ela ainda não se lembrava bem dos eventos recentes, então precisava de supervisão atenta. Esses pontos eram tão importantes para ele que Lisa já estava cansada de ouvi-los, então o expulsou de casa rapidamente. No entanto, ele ainda estava preocupado com o comportamento de Ayu. Ela plantou o milhete como ele instruiu, então não havia motivo para se preocupar com as terras, mas ainda parecia abatida. Ela não queria deixá-lo ir explorar e implorou para que ele a enviasse para a tribo montanhosa tola. Após ouvir suas preocupações, Lisa garantiu que, fosse qual fosse o inimigo, um urso iria com Chen. Preocupar-se só aumentaria os problemas. Graças à sua firmeza, o protagonista pôde partir sem um grito, confiando o comando à rainha. Desde então, ela ficou mais cautelosa com Ayu. Prestava atenção demais em Chen, observando seu comportamento insolente o tempo todo. Mas Lisa não era fácil. Logo após se despedir do protagonista, chamou seus espiões de confiança e mandou que o seguissem. Da última vez, o urso roubou seu marido dela. Agora ela precisava investigar e garantir que ele realmente foi em uma viagem de reconhecimento. Seria melhor se ela nunca soubesse da cabana secreta na floresta. Ao mesmo tempo, Chen começou a espirrar como um louco. Sentindo frio na pele exposta, ele não conseguia descobrir de onde vinha o vento, então culpou o fato de que seu ferimento não havia cicatrizado completamente. Continuando sua jornada, ele chegou a uma montanha íngreme que precisou contornar, perdendo tempo. Enquanto o urso buscava um caminho para o topo, Chen inspecionava a área. Se tivesse a chance de se estabelecer na montanha, faria como a tribo, garantindo uma defesa confiável. Havia várias maneiras de chegar ao topo, enviando as forças principais para enfrentar o inimigo e atacando pela retaguarda. No entanto, enquanto ele planejava o ataque, guardas na fronteira avistaram um grande urso e foram ao seu encontro. Tentando acalmar os homens, Chen se apresentou e pediu para ser levado ao líder deles. Da última vez, ele foi quem trouxe guerra, então agora era a vez do nosso herói, mas eles recusaram. Eles o liberaram dizendo que o líder estava ocupado demais para conversar, caso contrário teriam que atacar. Até então, o protagonista tentou ser gentil, mas claramente esses selvagens não tinham educação. Com o machado na mão, Chen ponderou se deveria atacar. Mas os prisioneiros ao fundo chamaram sua atenção. Ele lembrou que alguém mencionou que prisioneiros usavam correntes, mas estas eram diferentes. Entre diversos estranhos, nosso protagonista reconheceu o chefe da tribo da montanha e Mutsi, que evidentemente não precisavam carregar fardos. Isso deixou Chen confuso, então ele enviou Junda até eles, afastando os guardas. Ele não sabia como um líder podia se rebaixar tanto, mas após explicações, entendeu as regras. A tribo tinha uma feiticeira que tirava o poder divino dos perdedores, transformando-os em escravos. Agora ele não era mais o líder, pois um homem muito mais forte do que ele ocupava essa posição. Era com ele que Chen agora era obrigado a engajar em um diálogo, como se fosse por ordem dos deuses. Após ser informado sobre a mudança de líder, ele apareceu na montanha, observando nosso herói com um olhar altivo. Ele nem quis descer para defender a tribo pessoalmente, então mandou seus soldados lidarem com o intruso. As pessoas dessa tribo eram selvagens e incontroláveis, mas, surpreendentemente, já sabiam usar arpões. Eles eram ágeis em correr pela encosta íngreme, pois seus pés estavam acostumados à superfície irregular, dando-lhes vantagem na batalha. Assim que cruzaram o meio do caminho, lançaram arpões para baixo, cercando Chen de modo que ele não pudesse escapar. Para proteger Junda de ferimentos, ele precisou se esforçar ao máximo, cortando cada arpão ao meio. No entanto, nem todos saíram ilesos. Esses selvagens ignoraram a presença de seus antigos camaradas e atacaram todos sem distinção. Algumas pessoas, como o ex-líder Juhi e Mutsi, conseguiram se proteger com sacos de carga, mas depois foram forçadas a lutar contra Chen. É claro que Juhi sabia melhor do que ninguém do que o protagonista era capaz, mas ele não queria deitar-se na mesa de sacrifício. Sob pressão dos guardas, eles foram forçados a pegar suas armas e atacar Chen juntos. Vendo a tribo da montanha cercá-lo, nosso herói precisou recuar. Ele estava indignado que o novo líder não descesse pessoalmente, mas não podia fazer nada. Ele poderia facilmente superar toda a tribo com o poder de Pangu e subir até ele, mas isso não garantia que ele não ficaria sem forças antes. Ele precisava de tempo para bolar um plano melhor. Chen não queria voltar com más notícias, então ficou desesperado na floresta perto da tribo da montanha. Enquanto Sunda brincava na água e pescava para o jantar, o protagonista observava os patrulheiros da tribo da montanha. Eles não pararam um segundo e até andaram com tochas à noite procurando Chen. Com isso, ele percebeu que não seria fácil alcançá-los. O líder real deles não era o novo chefe, mas uma bruxa oculta nos bastidores, manipulando os fantoches. Se Chen derrotasse esse líder, outro seria logo nomeado em seu lugar.
Substituindo-se, acabariam derrotando o protagonista e o assentamento dos recém-chegados terminaria. Nesse caso, era preciso fazer um brainstorming e criar um método para achar o esconderijo da bruxa e eliminar silenciosamente o marionetista. Mas ao mesmo tempo, outra caçada estava acontecendo do outro lado do rio. Junda rapidamente percebeu o farfalhar dos arbustos e rosnou na direção do barulho. Chen pediu que ela se escondesse e assistisse à emboscada. Nuvens de poeira surgiram atrás do varano assustado, que corria da floresta. Vários homens negros estavam em seu corpo, rastejando como pulgas e mordendo-o. Foi a primeira vez que nosso herói viu esse método de caça. Após o trabalho deles, o corpo do réptil ficou como uma peneira e logo caiu. Surpreso com a rapidez deles, Chen acenou sem querer a mão, batendo num galho com folhas secas, fazendo um barulho alto. O grupo de estranhos, como ele chamava, virou-se para o som, mas sem tempo para investigar, apenas fugiram. Foi apenas por um milagre que Chen evitou uma luta desnecessária, então ele suspirou aliviado quando eles desapareceram. No entanto, ele nunca viu os homens, e sua curiosidade começou a consumi-lo. O herói pediu ao urso para ficar parado enquanto ele ia verificar se eles tinham ido embora. Tentou andar rápido e despercebido, mas por algum motivo, não conseguiu alcançá-los. Dado o tamanho dos gobis, ele não entendia como eles tinham conseguido ir tão longe. Era bem possível que o covil deles estivesse por perto e que tivessem escondido a fera lá, mas ele não saberia. De repente, de uma emboscada, foi atacado por uma mulher que fazia cócegas nele com sua cauda macia. As orelhas dela se mexiam caoticamente, cada uma por si, enquanto ela alegremente chamava Chen de travesso, mas atacava a pessoa errada. Ao olhar para o rosto dele, ela percebeu que estava atrás de um homem inocente o tempo todo, pois ele não era da tribo dos lobisomens. A garota ficou impressionada com as habilidades de Chen, já que só lobisomens corriam tão rápido. Mas ela não sabia que a agilidade do nosso herói não era por ele ser dessa tribo. Ele tentou resolver o mal-entendido de forma pacífica e explicar a situação, mas a perseguição de mulheres em trajes camuflados o deixou atento. Eles saíram rápido, indo em direção a Chen, fazendo o estranho desmontar depressa. Para se proteger dos perseguidores, ela pulou no primeiro galho de uma árvore e começou a gritar indignada. Mesmo que ela reconhecesse o protagonista como seu amigo, não era motivo para atacar. Claro, foi tolice da parte dela invadir e correr pelo território de outra pessoa, mas ela tinha uma razão. Por fim, ela alertou sobre os perigos deste lado do rio e aconselhou a se afastarem o máximo possível. Em seguida, desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando nosso herói para lidar com os perseguidores. Eram os mesmos espiões que Lisa designou para Chen. Primeiro, ele quis perguntar se sabiam algo sobre lobisomens, mas ao ouvir um não, fez outra pergunta. Ele se perguntou como Fen acabou na mesma floresta que ele. Ele segurou seu queixo e a fez olhar nos olhos dele. Para ela, era como ser torturada com brasas. Estava prestes a afundar de vergonha e quase revelou tudo. O equívoco dela foi acreditar que ele estava apenas brincando, pois estava ciente de quem os havia enviado dessa forma. Ele repreendeu Feng pela perseguição e retornou ao rio. Foi difícil para eles aceitarem que não eram tão fortes na água. O rio era rápido demais até para Junda, então Chen pediu que achassem outro caminho. Era hora de voltar ao urso. Feng e sua equipe cruzaram o rio facilmente. Antes do amanhecer, chegaram à trilha da montanha, onde as patrulhas passavam todas as noites, contando tudo o que ele havia aprendido. Chen pediu ajuda para descobrir se havia outro caminho na montanha que pudesse ser usado para subir sem ser visto. O problema com a garota lobisomem foi deixado de lado por enquanto, pois precisavam descobrir o plano de ataque. Um deles precisava ficar perto da estrada principal para vigiar o patrulheiro. Chen deu ordens rápidas e seguiu para o oeste pelo rio, prometendo voltar no dia seguinte antes do pôr do sol. Enquanto ele pensava que descer o rio era uma boa ideia porque o rio terminava em uma grande cachoeira, este era provavelmente o mesmo lugar de onde Alana recentemente se abaixou e correu para o mar. Vendo o tamanho da cachoeira, Chen não imaginava que pular de tal altura fosse possível. Mas enquanto houvesse tempo, ele tentaria subir sem ser visto. O único medo que o perseguia era ter inimigos acima e uma correnteza forte abaixo. Não tinha como voltar atrás, pois só havia um fim. Morte. Pensando em como driblar os guardas, Chen optou por não arriscar e seguiu por outro caminho. Avançando pelos arbustos densos, ele torcia pelo favor dos deuses para que o patrulheiro não visse nosso herói. No entanto, hoje claramente não era o seu dia. Foi nesses matagais que ele encontrou um grupo de pessoas que caminhavam silenciosamente para algum lugar. Infelizmente, na escuridão, era difícil ver suas identidades. Chen arriscou e o seguiu. Escondido nos arbustos, ouviu a conversa. A maioria não tinha certeza se o guia era confiável, mas o seguiram mesmo assim. Na situação em que se encontravam involuntariamente, a única coisa a fazer era seguir o rapaz.
Ele justificou seu comportamento dizendo que não era mais membro da tribo dos recém-chegados. Desta vez, apesar dos riscos, ele estava pronto para guiar. Anotou secretamente onde estavam as armadilhas, então deviam estar felizes por tê-lo encontrado. Para Chen, a conversa parecia bem estranha. Além de provavelmente estarem tramando algo em segredo, a voz do guia soava estranhamente familiar. Só quando chegaram a uma clareira iluminada pelo luar, o protagonista reconheceu Liu Teng, que guiou os antigos membros da tribo da montanha pelas armadilhas. Vendo seu comportamento, Chen suspeitou que ele estava disfarçado, mas a tribo ainda não era avançada o suficiente para entender isso. Agora ele só podia se perguntar como soube das armadilhas na floresta. Em vez de atacá-los no crepúsculo, Chen decidiu segui-los e ver como tudo se desenrolava. Logo a lua deu lugar ao sol, e os antigos membros da tribo da montanha foram forçados a continuar sua jornada sob os raios do inferno. A maioria da equipe estava exausta e queria uma pausa, mas Liu Teng proibiu parar. Sob o pretexto de que faltava pouco para a montanha, ele levantou os gêmeos e os forçou a seguir. O desejo de matar nosso herói deveria ter dado um incentivo, mas não deu. Eles superaram a jornada planejada para durar um dia e uma noite, em só meio-dia. Se tivessem poder divino, tudo seria mais fácil. Mas agora precisavam chegar à tribo dos recém-chegados sozinhos. Apontando para a torre de observação, Liu Teng lembrou que os guardas viriam de lá e logo os notariam. Eles não conseguiriam se disfarçar em área tão aberta, especialmente pelo tamanho do Shui Hao, visível a quilômetros de distância. Ninguém queria ser enterrado em matagal. Então, Liu Teng mandou todos de volta às montanhas para fazer o trabalho de prisioneiros. Usando truques e manipulações, ele fez o possível para levá-los à tribo dos recém-chegados. Desta vez, ele os encorajou dizendo que havia uma zona de armadilhas não muito longe deles, após a qual poderiam facilmente chegar ao assentamento. Jushi também tentou encorajar os outros desde o início. Matar Chen foi ideia dele, enquanto o resto teve que se esforçar ao máximo para realizá-la. No entanto, se alguém realmente quisesse voltar para casa, estava livre para isso. Quando ele voltar à bruxa com a cabeça decepada de Chen, certamente falará bem deles. Mas todos queriam recuperar o poder divino por si mesmos, então seguiram obedientes em frente. Até mesmo Xiao Hou, que esperava voltar com seu irmão, os seguiu, convencido de que hoje Jushi precisaria deles mais do que nunca. Enquanto isso, em uma montanha próxima, Huang Shi explorava a área. Inicialmente pensou que viajantes famintos se aproximavam, mas ao ver Liu Teng entre eles, começou a gritar. Ele não entendia por que eles iam para a zona de armadilhas, então começou a chamar atenção para si. Huang Shi gritou a rota que deveriam seguir para voltar, mas não viu resposta. Com sua bondade, ele arruinou o plano perfeito de Liu Teng, que mal havia começado. Se encontrasse outra pessoa, ele não teria tentado salvá-los, mas provavelmente chamaria uma patrulha para prender os infratores. Agora ele só podia esperar pela confiabilidade das armadilhas, que ele tinha que ativar de qualquer maneira. No mesmo momento, Liu Teng, como se por acaso, atingiu o fio de disparo que ativou a tão desejada armadilha. O chão tremeu sob seus pés, e eles caíram gritando em um poço fundo com pinos no fundo. Não importava quão feridos estavam, pois bastava deixar uma testemunha viva, através da qual Chen encontraria uma forma de contatar o líder da tribo da montanha. Agora tudo dependia da velocidade de Huang Shi. Nos últimos momentos antes de perder a consciência, Liu Teng esperava pelos patrulheiros que deveriam trazer nosso herói antes de morrerem. Shen apareceu na frente dele bem mais cedo. Conseguiu retirar as vítimas e tratou os ferimentos enquanto aguardava os reforços de Lisa. Ele não tratou os feridos até o fim, então a necessidade de amarrá-los com cordas sumiu por si só. Mesmo que acordassem agora, não teriam força para atacar os soldados saudáveis. Lisa apoiou totalmente a decisão dele e até se ofereceu para usá-los como seus servos. Só Liu Teng, o homem que a traiu, pediu para ser deixado no estado debilitado em que foi achado. Lisa queria punir o traidor com suas próprias mãos, com seu chicote, mas Chen bloqueou seu caminho. Eles não podiam tirar conclusões agora, pois tudo seria decidido depois que Liu Teng acordasse. A tribo apoiou a decisão tomada. Alguns prisioneiros seriam suficientes para o interrogatório. Não era necessário deixar todos vivos. O remédio estava acabando, então ele não podia desperdiçar recursos valiosos com forasteiros. Lembrando do caráter de Jushi, todos sabiam que ele não trairia sua comunidade facilmente. Mesmo tratado como escravo, ele não perdeu a esperança de voltar às fileiras dos guerreiros e provar sua lealdade. Ele era ligado não só à tribo, mas também aos gêmeos Mutsi e Shui-ho, por isso os prezava. Ele havia prometido a Chen da última vez que não mataria seu povo, então ele queria retribuir o favor. Apesar de toda a persuasão que recebeu de Lisa sem parar, nosso herói decidiu curá-los na esperança de que Jushi eventualmente obedecesse. Seja como for, ele queria ouvir pelo menos um obrigado, pois já havia gasto muito dinheiro e remédios com eles.
E assim, graças a uma decisão misericordiosa, Liu Teng foi transferido para a casa, e eles prosseguiram para interrogar Zhu Xi, que acabara de recobrar a consciência. Para fazer isso, Chen deu ordens a todos e o levou para o lugar mais remoto da aldeia para que ouvidos indesejados não ouvissem sua conversa. Segundo Zhu Xi, descobriu-se que ninguém tinha visto a bruxa e que as informações e ordens vinham por meio de uma menina. Mesmo os sacrifícios mais importantes eram feitos por ela. Ela dizia ser a mensageira da bruxa, imune à maldição. Segundo a menina, o corpo da bruxa estava coberto de símbolos amaldiçoados, e qualquer um que se aproximasse morreria. Como a tribo da montanha viu o poder divino em ação, ninguém duvidava das palavras dela. Estavam tão assustados para se aproximar que deixaram a caverna da bruxa desprotegida. Com essas informações valiosas, ficou claro que atacar a aldeia seria mais fácil do que ele pensou. No entanto, Collapse, o novo líder da tribo da montanha, não era fácil de lidar. Todos sabiam que ninguém podia lidar com seu poder, especialmente após receber a força divina. Porém, Zhu Xi disse que isso só podia ser obtido em um ritual diário de sacrifício, onde um fogo sagrado era aceso. É por isso que não é realizado em um dia chuvoso ou ventoso e ninguém recebe o poder divino. Em tais dias, o chefe e todo o seu clã perdem a maior parte de seu poder. A tribo da montanha tem várias vulnerabilidades que os inimigos, surpreendentemente, ainda não conhecem. Tudo porque é complicado se mover pelas trilhas da montanha em dias chuvosos. Mesmo os experientes que conhecem bem o terreno evitam sair em mau tempo. Além disso, ventos fortes vêm com tempestades, então leva tempo para ocultar vulnerabilidades. Todas as informações que Zhu Xi deu a Chen precisavam ser mantidas em segredo, e não deixar que mais ninguém soubesse. Agora o protagonista poderia parabenizá-lo. Zhu Xi virou o traidor da tribo da montanha, onde ninguém mais o aceitaria. Chen se ofereceu para se juntar a ele. A oferta era tentadora, mas Zhu Xi recusou de imediato. Não importa quem pergunte ou em que circunstâncias, ele nunca revela segredos. Mas ao conversar com nosso herói, ele não quis esconder nada e contou tudo voluntariamente. Zhu Xi agradeceu sinceramente a Chen por chamá-lo pessoalmente de um traidor digno, mas ainda assim não pôde aceitar sua oferta. Ninguém o forçou a aceitar. Pelo contrário, ele recebeu seus pertences e um lugar para aguardar até que a equipe estivesse totalmente recuperada. Após uma conversa franca entre duas pessoas inteligentes, Chen esperava que não fossem inimigos na próxima vez que se encontrassem. 5 dias se passaram tranquilos. Nesse período, a tribo dos recém-chegados preparou tudo para os fogos de artifício e começou a encher os sacos com ingredientes. Lutong ajudou nisso. A Yu estava preocupada com nosso herói e não acreditava que o traidor podia andar pela aldeia. Assim que ficaram sozinhos, ela perguntou sobre isso. Mas a única coisa imperdoável era a aparência de traidor que ele assumiu para obter informações da tribo da montanha. Ele praticamente arriscou sua vida por Chen, então não havia motivo para não confiar nele. Além disso, esta manhã, Zhu Xi deixou o acampamento com o restante da equipe. Eles levaram comida, água, armas e itens básicos com eles. Como se presume que terão que vagar por terras estrangeiras por algum tempo, o protagonista forneceu-lhes tudo o que pôde, e o restante ficou por conta deles. Após se despedirem, a tribo dos novatos começou a se preparar para o ataque. Armas, escudos, armaduras, veneno, comida, fogos de artifício, tudo estava quase pronto. Agora, só restava aguardar a tempestade e confiar na sorte. No último dia de preparação para o ataque, a tribo dos novatos estava mais ocupada que nunca. Enquanto todos distribuíam os recursos acumulados entre os guerreiros e se preparavam para a vitória, Chen estava negociando com o sistema. Ele estava indignado com o fato de ter que gastar 70 pontos de tecnologia em apenas 3 hemostáticos. Até aquele momento, ele pensava que o preço da loja permaneceria estável o tempo todo, mas então começou a dobrar após cada compra. No entanto, não havia escolha e nosso herói teve que dançar conforme a música do sistema, aguardando a aparição dos comandantes-chefes de cada esquadrão. Ele amaldiçoou, mas continuou a fazer compras de qualquer maneira. Eventualmente, eles vieram. A rainha trouxe Stonebone, Hector, Liu Teng e outros com ela para discutir o plano de ataque. Primeiro, precisavam dividir os soldados em 4 grupos. Hector escolheu 3 tropas subordinadas confiáveis e foi para a montanha com Feng. Dias atrás, ela encontrou onde os escravos estavam, então poderia guiá-los na direção certa no momento certo. Stonebone ficou no comando do grupo principal, que atacaria a frente da tribo da montanha e distrairia sua atenção. O resto ficaria no assentamento. Ao amanhecer, Chen consultou Lisa e pediu sua opinião sobre o plano. Embora a liderança do grupo principal por Stonebone fosse aceitável, ela discordou sobre Liu Teng. Não achava boa ideia deixar um comerciante num assentamento com itens valiosos e crianças, mas não conseguiu pensar em outro plano. Desta vez, Chen ia para a guerra com tudo, então crianças, mulheres e idosos precisavam de proteção. Além disso, as feridas de Luke e Liu Teng ainda não tinham cicatrizado o bastante para ele atacar o assentamento por dentro.
o principal é que muitos ainda estão zangados com ele, e ele sabe bem disso. Desta forma, Chen criou as condições perfeitas para Lu Teng provar sua inocência e cuidar dos moradores. Seja o que for que aconteça desta vez, o inimigo será o povo da tribo da montanha. Seria cruel demais fazê-lo lutar com eles meio incapacitado, mas enquanto Chen e Lisa conversavam, o furacão que os guerreiros esperavam ansiosamente começou. Ao saírem, notaram que o vento estava bem forte e o ar úmido. Se chovesse logo, isso só complicaria as coisas, então Chen mandou que se reunissem já fora da aldeia. Ao chegarem à cachoeira, que virou ponto cego para o inimigo, Chen mandou Feng ficar por perto. A Lana estava próxima em emboscada, então, se alguém caísse na água, eles cuidariam do resgate. Ele levou Shunda para cobrir suas costas e avisar sobre o inimigo. Os outros guerreiros precisavam atravessar o rio e escalar o penhasco, enquanto Chen subia a montanha. Ele era responsável por toda essa missão porque tinha que encontrar a bruxa e destruí-la. De acordo com o plano discutido anteriormente, assim que todos estivessem em posição, o Stonebone acendeu o pavio de um foguete e o lançou em direção aos guardas. Esse som os atordoou e deu o comando para atacar. Então todo guerreiro que ouviu a explosão correu em direção à tribo da montanha, varrendo-os como crianças. Enquanto isso, Collapse saiu ao som de explosões e gritos, ordenando que começassem a atirar para evitar serem atingidos. Stonebone mandou os homens formarem uma unidade defensiva, protegendo-se dos arpões afiados. A missão deles era fazer Collapse recuar, e até que ele fizesse isso, não podiam se retirar. A tribo da montanha também viu que era complicado lutar contra tantos guerreiros, então esperavam reforços. Hoje, Collapse não recebeu poder divino e teve que esperar que os prisioneiros desgastassem o esquadrão de Stonebone para que o restante dos guerreiros se juntasse. Enquanto o grupo principal distraía a tribo da montanha, Hector estava no topo da cachoeira. Ele habilmente preparava uma emboscada para surpreender os guardas, que acorrentavam os membros da tribo do mar e os levavam para o outro lado da montanha. A batalha intensa era de vida ou morte. Collapse elogiou a decisão de ficar, mas ainda não entendia por que os prisioneiros não chegaram. A cada minuto, a tribo dos recém-chegados avançava mais para o centro da montanha, então ele não podia esperar mais. Sob os gritos frenéticos de Collapse, o restante das tropas se juntou à luta e começou a empurrar Stonebone de volta para a saída. Com a chegada dos reforços, ficou mais fácil lutar contra a multidão. Stonebone precisou usar o próprio corpo para proteger os feridos e garantir que chegassem a uma distância segura. Porém, os golpes eram fortes demais para ele. O escudo não bloqueava totalmente os ataques, então, novamente, após um golpe, Stonebone começou a cuspir sangue. Ele ficou como um saco de pancadas até o fim, e ao ver que os feridos fugiam, pegou uma garrafa de remédio e correu atrás. Felizmente, Lisa e as outras garotas estavam na segunda linha de defesa, e quando o grupo principal passou, lançaram vários fogos de artifício no ar. Assim, bloquearam o caminho para sua posição, e deram aos soldados uma defesa segura. Stonebone tomou o remédio e começou a reorganizar a formação, prevendo que a próxima batalha seria decisiva. Enquanto isso, Chen chegou ao local onde a bruxa estava escondida e desceu na caverna. Como Jushi disse, estava cercada por símbolos estranhos e estacas fincadas que ninguém ousava se aproximar. No entanto, assim que o protagonista estava na entrada, ele sentiu um cheiro doce vindo das profundezas da caverna. Ao entrar, ele notou muitos barris cheios de mel, dos quais vinha uma voz sonora. Ele ordenou que Chen fizesse a doação e fugisse antes que a bruxa saísse e o amaldiçoasse. Com isso em mente, nosso herói presumiu que a voz alta pertencia a uma garotinha, então ele rapidamente se dirigiu na direção do som. Mas ela não iria desistir tão facilmente. A jovem garota se escondia entre os barris de mel de maneira astuta, mudando constantemente de posição. Então, ela ficou irritada e gritou. Em um surto de emoção, ela começou a se ressentir e acusar Chen de ser tolo, pois nunca viu um homem corajoso que não temesse a maldição da bruxa. Observando seu comportamento audacioso, Chen suspeitou que ela pudesse ser a bruxa que estava enganando a tribo e imediatamente correu em sua direção. Para evitar qualquer barulho, ele a atingiu na cabeça e a colocou sobre o ombro para sair rapidamente da caverna. A tribo da montanha nunca viu a aparência da bruxa, então, mesmo que o protagonista mate a garota, eles não acreditarão que a bruxa morreu. No entanto, se eles nunca a viram, você pode tentar chantageá-los. Foi nesse momento que a chuva começou a cair do céu, transformando o chão sólido em um monte de lama. A guerra prosseguiu até o momento final, quando Stonebone tentou manter o ânimo da equipe elevado, afirmando que Chen voltaria em breve. Mas, em vez do protagonista, um grupo da tribo do mar veio correndo até ele, libertado com sucesso por Hector. Livres, muitos tinham algo a dizer ao colapso e avançaram para a batalha sem hesitar. Era hora de se vingar pela forma como foram tratados e retribuir na mesma moeda.
Cercaram os inimigos com sucesso, atacando sem piedade quem atacou a tribo dos recém-chegados. Com teimosia, resistiram até que um corpo fosse jogado de um penhasco. Chen atraiu atenção e declarou o fim da batalha. A famosa feiticeira deles estava morta, sem ajuda. Chen encontrou um homem de uma tribo da montanha, colocou uma máscara de feiticeira nele e o jogou no chão. O humor da tribo mudou de imediato, pois todos conheciam sua maldição. Com gritos altos, começaram a se dispersar em várias direções, deixando Collapse só com seus inimigos. Seus guerreiros fugiram em desgraça, então não surpreende que ele estivesse furioso e atacasse Lisa para ferir a rainha. Seu chicote não ameaçava, então Collapse lançou sua massa em direção a ela e correu atrás dos soldados. Felizmente, Stonebone notou a ameaça e logo a protegeu, mal conseguindo mantê-la de pé, mesmo com todos exaustos. Lisa queria capturar Collapse, pois sem o líder e a feiticeira, a tribo não duraria muito. Chen proibiu a perseguição. A maioria da tribo da montanha estava ferida e não podia continuar a luta. Então, o protagonista declarou vitória e liderou as tropas de volta para casa. A última garrafa de pomada medicinal que ele havia guardado para emergências também teve que ser usada, mas isso não é um problema se você pode salvar alguém, mas não existe guerra sem baixas. 5 homens do seu exército e 4 prisioneiros morreram no ataque. Então, Chen mandou enterrá-los na floresta ao norte, ao pé da montanha. Com as perdas, a população do recém-chegado aumentou em 20 pessoas. Desta vez, 25 pessoas da tribo da montanha se juntaram a ele, o que não foi suficiente. Em breve, as lutas só piorariam e o número de mortos aumentaria muito. O sistema o forçou a correr riscos, mas valeu a pena. Enquanto ele olhava as estatísticas da aldeia, a garota que ele capturou gritava para todos. Amarrada a uma árvore, a bruxinha ameaçava enterrar todos que a tocassem, até Chen. Vendo-a gritar e se debater na corda, o protagonista chamou Ayu, que tinha experiência com crianças teimosas. Felizmente, ele estava certo, e a garota se acalmou com alguns agrados. Ayu usou raiz de alcaçuz, que crescia perto do acampamento, e se ofereceu para cooperar para conseguir o suplemento. Agora até Chen podia se aproximar da bruxa contente. Com uma porção das folhas de Ayu, ele acreditava que seria ouvido e que todas as suas perguntas seriam respondidas. No entanto, ele não poderia imaginar que, se chegasse muito perto, ela pularia e morderia sua mão. Foi sua pequena vingança pelo golpe na cabeça. Ela não podia se deixar enganar por alguma erva, então pediu uma montanha de mel em troca de uma conversa. Independentemente de quanto ela gritasse, Chen não se sentia ameaçado e prometeu fornecer mel a ela eternamente. Depois de chegarem a um acordo, ele desamarrou suas mãos e acomodou-se ao lado dela. Embora o lugar em que ela se encontrava não fosse o melhor, ela poderia se acostumar. Para ela, o principal era que não precisava voltar para o pai, que pertencia a uma tribo de lobisomens. Ela aprendeu magia com ele, sempre observando os rituais. Seu poder era tão grande que podia transformar alguém em um lobo de verdade. Um dia, ele, como o resto da tribo, era um homem comum que ganhou o poder de outro líder. Todos tinham que passar por isso, certo? Mas ela e outras garotas evitaram esse destino. Foram escolhidas para servir ao líder, mas Xiao Yu se recusou a viver na tribo fedida de lobisomens e fugiu para outra. Ninguém esperava ouvir uma história assim agora. Chen conhecia o perigo que o estranho mencionava e decidiu não provocar uma tribo tão forte. Deixando-os por último, o tempo passou despercebido nas conversas sobre a vida de Xiao Yu. Era noite, a hora em que ela podia comer de verdade. Sentados em círculo ao redor da fogueira, ele preparou para ela um pedaço de carne suculenta e sugeriu que descansasse enquanto podia. Com a chegada da criança, ele começou a passar mais tempo com Lisa, o que a deixou extremamente feliz. Do outro lado da fogueira, Mia estava conversando com Ayu, que vestia um lindo vestido adornado com uma coroa de flores. Ela se preparou para o encontro noturno com Chen, o que Mia logo percebeu. Porém, a vencedora não será a que usa a roupa mais bonita, mas sim a que corre mais rápido até o nosso herói. Mia correu pelo fogo rapidamente e assustou Chen, que conversava tranquilamente com Xiao Yu e não esperava essa reviravolta. Se você quer saber o que acontece depois, inscreva-se no canal e curta o vídeo.